Eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, que prazer estar com vocês de volta. Ficamos 20 e poucos dias com episódios gravados, né? Tava com saudade de gravar um podcast aqui para vocês. E estamos hoje com a Juliana Camargo. Eu vou ler um pouquinho aqui da Juliana Camargo. Eu vou resumir, porque é um currículo, mesmo resumido, é enorme. Então, ó, ela é idealizadora, né, da Amparo Animal. Ela é formada em artes cênicas e pós-graduada em gestão ambiental e gestão do terceiro setor. Em 2010, ela fundou a OCIP, Amparo Animal, que hoje é uma das maiores ONGs do Brasil na área de proteção animal, né? Em 2020, ela foi reconhecida como uma das mulheres mais importantes empreendedoras sociais do país pela revista Forbes. É muito chique essa Juliana Camargo. Juliana, muito bem-vinda. Imagina, eu Obrigado que agradeço. por ter aceito o convite. Um prazer ter você aqui com a gente. Tô amando a ideia. Vamos Muito lá, bom. né? Tem muita coisa pra falar. Vamos lá. Com certeza é o nosso entrevistado mais chique. Não, muito chique, muito chique. Tá, não, que eu já vi que vocês entrevistaram muita gente boa. Quem sou eu na fila do pão? Juliana, eu lembro de você, já vi você na televisão muito antes de você falar de animais. Sim. Eu não lembro exatamente se foi num Oscar ou se era um São Paulo Eu era Fashion Week, comentarista, você era comentarista, né? Sim, trabalhei 12 anos na TV, né? Comecei na Band Esportes, aí fui depois pra Record, mas eu trabalhei muito em TV fechada, na HBO, fiquei 4 anos, fiz Fox, fiz Entertainment Television, então dei uma boa circulada aí por esse universo. Legal. E como é que você foi parar nos animais? Me conta essa história. Essa parte é uma loucura, assim, porque você falou, né, fiz 3 faculdades. A minha primeira faculdade foi Turismo e Hotelaria lá no Paraná, e aí em seguida eu fiz pós-graduação em Gestão Ambiental. Nessa época eu já fui picada pelo bichinho, enfim, né, do meio ambiente e já tive a minha fase de xiita ambiental. Era aquela, tipo, radical, assim. Então, foi uma fase difícil para quem convivia comigo, mas a terapia me ajudou bastante. E depois que eu vim para São Paulo, foi quando eu fiz artes cênicas, que eu comecei a trabalhar como modelo, mas eu fui para TV muito rápido, porque eu sou muito boa de comunicação, etc. E aí, na época, era assim, modelo não pegava comercial com texto. E aí, para você poder ser encaminhada para testes onde você falava, você tinha que ter a formação de atriz. Então, aí foi quando eu fui estudar para poder, enfim, assumir papéis mais importantes, digamos assim. E aí, a minha última faculdade foi jornalismo, que aí foi quando eu já tinha fundado a Ampara, porque eu sempre circulei por esse universo do terceiro setor. Então, eu fui voluntária em asilo, eu já ensinei dança para criança com síndrome de Down. Por alguma razão, eu nasci com essa veia. Porém, foi sendo voluntária dentro de Paraisópolis, numa organização chamada Aliança Internacional do Animal, que eu entendi total a minha vocação e o meu propósito na vida. Quando eu comecei a conviver, né, com essa questão da causa animal, eu já era muito apaixonada por animais, sempre fui. Porém, foi quando eu tive a convivência com essa problemática. E aí eu falei, caramba, isso é um problema social gigantesco. E não tem ninguém atuando de forma profissional aqui. Isso foi há 15 anos atrás, né? Então, eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Eu vou montar uma organização para fazer a profissionalização desse segmento de causa. Então, foi assim, trabalhando como voluntária e me enfiando nesse universo mais 360, que eu falo que a gente viveu muito a prática, né, e a parte não tão romântica da proteção animal, que eu acho que foi importantíssimo para a gente, inclusive, definir para onde é que a gente ia, porque vocês sabem, né, o que dá Ibope é a coisa de você ir lá, resgatar o bicho, mostrar o antes e depois, aquela coisa, né, tipo, totalmente midiática. Trabalhar com prevenção não é tão midiático, né? Não é tão, assim, interessante. Sim. Mas quando a gente entendeu Não a problemática... aparece tanto também. Isso, não aparece tanto. E é um trabalho mais lento. Muito mais, você falou tudo, é isso, resultado a médio e longo prazo. Isso. E as pessoas são imediatistas, elas querem ver ali, né, o resultado na hora. Mas a gente teve que olhar e falar, o meu recurso mais o meu tempo, onde é o melhor lugar que eu posso investir? Aqui, mesmo que dê menos Ibope. E foi assim que a Ampara nasceu. Mas vocês fazem ações imediatistas, tipo promover campanha de castração. Mas isso é prevenção total, né? Porque você evita nascimento, né? Sim, então, mas aí você pode, de uma certa forma, aparecer na mídia fazendo alguma coisa imediata, assim. Se eu falar pra você que as pessoas torcem o nariz ainda pra campanha de castração e tem um preconceito, mesmo? Tem muita gente que tem dificuldade de entender a importância da castração. Eu posso falar, assim, eu convivo com pessoas muito próximas,
Tipo, homens, ai, coitado, vai tirar as bolas do meu cachorro. Ah, não, você tem razão. Não, Mas é uma parte pequena das pessoas, eu acho, né? Infelizmente, não. Não, sabe por que não? Porque senão a questão do abandono de cães, do excesso de cães na rua, estaria resolvido, porque esses cães continuam reproduzindo até na rua, É isso. né? A castração, não sei quantos por cento que precisa para dar um efeito. Então, Com mas certeza está bem abaixo disso. Mas eu não sei se não tem tanta castração por conta desse preconceito ou porque realmente não existem recursos para se fazer em Nossa, todos os conheço cães. tanta gente que faz castração popular, que são particulares. Mas você falou de uma coisa, é verdade. Eu convivo com isso, mas como é muito pouco, eu não percebo quão grande pode ser, né? Fora da minha bolha. Mas uma vez eu fui atender um bulldog, e um bulldog inglês, cheio de problemas de comportamento, e eu estava fazendo uma conversa inicial com o proprietário, e de repente o bulldog veio, e aí ele estava falando, o cachorro é agressivo, é ansioso, é medroso, e não sei o que, destrói o sofá, bababá, um monte de problema. De repente o bulldog veio na minha direção, me cheirou e voltou. Quando ele voltou, eu falei, fulano, seu cachorro tem algum problema nos testículos, né? Você já viu isso? Porque o testículo era gigante, enorme. Ele falou, não, ele é castrado. Eu falei, como é castrado? Não, ele é castrado, mas como eu acho um absurdo o cachorro perder essa masculinidade, eu fiz um implante de testículos artificiais de silicone. Deus Cara, do céu. olha, isso foi bizarro. Foi a única vez que eu vi um negócio Já desse. botou maior, né? Não, botou maior, pra parecer mais macho mesmo, sabe? E eu dei uma puta bronca. Inacreditável. Eu dei uma puta bronca. Eu falei, cara, Tá louco. você é maluco Completamente de... louco. E aí ele não fechou comigo e Porque você eu perdi mandou o a cliente, real, né? perdi o cliente, mas tudo bem. E depois eu nunca mais vi um Bizarro. negócio parecido com esse, sabe? Bizarro. Mas é verdade. Na minha bolha, Esse de é o fato, é minoria. extremo, né? É o machista. Que bizarro, né? Bom, o enfim. latino é mais machista, acho que, do que os europeus, os americanos, nesse sentido. Você fala do latino. Não, latino. o latino. Eu também achei. O latino, né? O povo Latino-americano. Os cucarachas aqui, porque assim, eu acho que tem muito disso, né? Porque esse é o problema da América do Sul. Na América do Norte não tem tanto assim. É cultural também, mas eu acho que é um pouco desse preconceito, desse Sim. machismo. Daí a importância da educação, né? Então. Você mostrar para as pessoas que a esterilização num país como o Brasil, onde a gente tem em 100% dos municípios brasileiros superpopulação de cães e gatos, é uma coisa que a gente não poderia nem ter que escolher, né? Deveria ser obrigatório, exato. É verdade. Eu acho, assim, É que verdade. todo dono de pet deveria ter um pet castrado. E é difícil você fazer isso. Eu parei de criar Border Collie porque eu não conseguia vender esse castrado. E aí o pessoal fica acasalando o cachorro sem exame, sem nada. Daqui a pouco você vai ver Border Collie na rua. Sim. Border Collie tá sofrendo maus tratos nos apartamentos pequenos, Sim. entendeu? Porque as pessoas não querem castrar. Daí dá pra qualquer um, põe em qualquer lugar, aí fica essa Tem porcaria. questão de parentes, né? Cruzar entre família e tal. Não, e cruza com Não, o e tem vizinho, ainda que é a mesma pensamento- cor, não fez exame Isso. genético pra saber. Então, assim, piora a raça, piora a situação dos cães, os cães sofrem maus tratos e ainda vão ser abandonados. E tem um pensamento ainda, de novo, não é da minha bolha, mas existe. Ai, eu, sei lá, paguei X no cachorro, então eu vou tentar reaver esse dinheiro dando filhotinhos e vendendo. Ainda consegue, ainda é mó trampo. É, lógico que sim. Sim. Mas enfim, Destrói a antes casa. de entrar nesses assuntos mais polêmicos, o que é a Amparo Animal? Porque Tá. vocês não recolhem animais, certo? Ou Não. seja, não tem nenhum animal sob posse de vocês. Então, o que a Ampara faz exatamente? Tá. A Ampara nasceu para trabalhar com prevenção, né? Então, a gente tem 3 pilares de atuação, que são educação, né, projetos de conscientização, que a gente divide entre público infantil e adulto. Então, a gente tem cartilhas de conscientização, palestra em escolas, a gente agora está desenvolvendo uma série de animação para conscientizar crianças. Aguardem, porque vai ser assim, eu fico até arrepiada, é um sonho na Terra. É uma série de 12 episódios com 12 livros, com uma peça que de teatro legal. itinerante totalmente voltada para a educação de crianças de 5 a 8 anos. Bacana. Então a gente está bem ansiosa por esse lançamento. E fora nossas campanhas, né, que são voltadas mais para o público adulto, porque engana-se quem pensa que o público adulto não precisa ser conscientizado, ao contrário, né? Eu acho que as crianças estão vindo mais frescas nesse sentido e mais preparadas, né, para serem agentes de transformação. A parte de educação, a parte de castração, que é a parte do controle populacional, que a gente faz tanto através de mutirões de castração itinerantes com a nossa unidade móvel, quanto no nosso centro de controle populacional, até a prática de CED, né, que eu falo que isso tem que ser muito difundido no Brasil, que é a captura, esterilização e devolução de animais de rua. Espetacular. Boa, fantástico. É muito isso, importante. e assim, a gente vem Os buscando cachorros são referências. felizes soltos. Exato. Então, tem muitas situações em que eles estão muito melhores na rua Sim. do que dentro dos abrigos. Eu já vi- Uau, eu já olha, vi- eu vivi pra ver uma protetora falando Não, isso. mas eu tenho percebido Fantástico. isso. Ó, duas visões que eu tive. Uma vez eu fui para
Vinha Del Mar, no Chile. E eu tava de noite, era de noitão no McDonald's lá, que a gente acabou uma prova de agility, tinha um monte de cachorro solto, bonito. Animais comunitários com roupinha, com colheres de as pessoas cuidam, eles são felizes, são grandes. E aí eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Não, esses cachorros praticamente não aumentam, porque não se reproduzem, a gente cuida, eles estão soltos, castrados. Gordinhos, super bem cuidados, é verdade, socializados, amáveis os cachorros. E ao mesmo tempo eu já visitei abrigo, que eu tenho um amigo meu que ele trabalha na Intel. Da Intel tem o dia que ela vai lá ajudar uma empresa. Não sei como é que chama isso. E ele falou assim, eu tô querendo ajudar uma entidade dessas aí. ONG. Uma ONG. Vamos lá ver a ONG? Eu fui lá com ele e falei, não investe aqui. Isso aqui é uma sacanagem com os cachorros. Isso aqui só vai conseguir doar filhote. Os 3 adultos estão aqui, estão acumulados, estão passando por maus tratos. A pessoa deve estar ganhando dinheiro em cima disso. Então, assim, eu já vi... É que a gente estava falando antes, né? Tem bons e ruins de todos, né? Mas tem muita gente acumulando o cachorro e maltratando o cachorro. E se os cachorros ficarem soltos, eles vão ser mais felizes. Então, essa prática de CED, ela é muito difundida em vários lugares do mundo, né? Por exemplo, como é que chama? CED. A gente fala SED. Captura, esterilização e devolução. Fantástico. Vou falar mais disso. Eu não sabia também essa sigla. Eu fui para Nova York visitar uma organização de lá que se chama SPCA. Muito legal. A cidade de Nova York tinha um grande problema de colônias de gatos ferais. Eles tiveram a população controlada com a prática de CED. Então, ela já vem acontecendo muito em vários lugares do mundo. Só que eu vou falar para vocês, uma grande dificuldade. Para a prática de CED, a castração precisa ser minimamente invasiva. Então, é uma técnica muito mais avançada de castração. Ele vai ficar na rua direto, né? Isso. Ele não fica nem uma semaninha no lugar nenhum. 24 Castrou horas. e sai. Sabe, me corrija se eu estiver errado, mas uma cidade aqui do Brasil que fez isso, não sei se ainda faz, mas pelo menos uns 10 anos atrás fazer isso bem, era Santos, com gatos justamente. Não sei se você tem conhecimento disso. Não, de Santos não. A gente fez em Fernando de Noronha, né? Porque Noronha possui a maior quantidade de gato por habitante em ilha no mundo, predando fauna silvestre, levando várias espécies à extinção. Então, assim, é um problema muito grave em Noronha. A gente fez uma parceria com o ICMBio, e aí a gente montou uma operação de guerra mesmo. A gente capturou 730 gatos ferais para esterilização. E por que não levaram para outro lugar? Então, foi feito um exame. Em alguns gatos, eles têm um toxoplasma da região. Da região. Entendi. E aí disse que não podia retirar justamente porque poderia contaminar outros animais. Mas enfim. eu vou continuar predando lá, né? Tudo complexo. Então foi feita uma tentativa de migração, porque tem algumas encostas e algumas áreas que são mais críticas, porque possuem ninhos de espécies que são o alvo desses gatos. Então foi feita uma experiência para que montassem pontos de alimentação em lugares bem afastados de onde estavam, então eles não foram soltos no mesmo lugar de onde eles foram capturados. Foram migrados para uma outra região da ilha. Então, como são animais de vida livre, enfim, a expectativa de vida é muito menor, né? E ali realmente é um território mais hostil, né? Então, os animais, eles realmente vivem menos. Vão diminuir. Vão diminuir. A Legal. ideia é essa. Então, a gente já fez 4 ações. A primeira foi essa grande taxa de ataque, mas depois foram feitas as manutenções para que, aos poucos, né, enfim, esses animais pudessem ir diminuindo a população. A ideia teria que existir um atendimento fixo, né, para dar uma continuidade maior, mas infelizmente eles têm várias limitações de recurso e de prioridades lá na ilha, mas a gente tem evoluído bastante com isso. Até o acesso é mais difícil lá em Noronha, né? Totalmente. Mas, por exemplo, essa parte de CED, ela não é reconhecida por lei. Então, ainda, por exemplo, a vigilância sanitária, ela não reconhece essa prática. Mas tem um problema, né? Porque assim, as fêmeas a gente não consegue ver na rua quem é castrado e quem não é. É que a gente faz o picote da orelha, né? Que é o protocolo internacional. Tá bom. Justamente para você conseguir avistar a distância. Porque, assim, é complicado. Apareceu uma gatinha lá em casa que eu acredito que era castrada, porque ela já está há anos lá e nunca teve filhote, né? Ela apareceu lá. Eu tinha gatos que morreram e eu adotei ela. Eu acho que era castrada, porque Nunca ela já teria aparecido com filhotes lá. Então, mas não tem como eu saber, a não ser que eu vou fazer ultrassom. Eu nunca fiz, entendeu? Essa é a vantagem dessa identificação. Tem muita gente que critica, a gente é bem recebeu legal várias isso, críticas. que é mutilação. Vocês estão mutilando os gatos. Gente, vamos explicar. É necessária a identificação para que o animal não seja pego outra vez ou aberto outra vez. Como é que é essa marca? É uma... Corta a ponta da orelha direita. Corta o triangulinho. Isso, ela exatamente. vai ficar... Exatamente. Que legal. E mesmo um gato peludo vai aparecer? Aparece. Porque não é tão a pontinha assim. A pontona. É fácil de identificar. Entendi. É fácil de identificar. Eu tô emocionado, a gente tá falando com uma protetora consciente, cara, que fala nossa língua, cara. Mas olha, eu vou te falar. Moderna. Eu sei o que vocês estão dizendo, assim, é porque, de novo, né, a gente tá falando de seres humanos.
Então, para tudo vai existir pessoas mais radicais, pessoas que conseguem olhar o problema de forma mais ampla, pessoas mais passionais, pessoas que acabam adoecendo nesse sistema. Talvez você antigamente não pensasse assim. Não, foi uma evolução. Mas é importante o quê? Você buscar informação, você começar enfim, buscar referências em outros lugares, você ouvir pessoas que muitas vezes podem te chocar com uma opinião e você trazer isso para dentro e refletir sobre aquilo, né? Porque esse universo da proteção animal, assim, eu circulei em muitos lugares no terceiro setor. Realmente é um nicho, digamos assim, de pessoas muito apaixonadas, muito passionais e que tem uma ótima intenção. Claro, de novo, a gente está falando de seres humanos. Pode acontecer de ter uma exceção de alguém que acaba distorcendo essa atuação e o objetivo pelo qual ela está fazendo isso. Porém, eu acho que assim, a sociedade ela contribui muito para que essas pessoas adoeçam e para que essas pessoas percam a mão, né? Quando a gente visita um lugar onde aquela protetora ela está com 500 animais, você vê a polícia ambiental, você vê o entorno, você vê as protetoras que não têm abrigos, você vê a própria sociedade chegando ali e desovando animais porque sabem que aquela mulher gosta, porque sabem que ela não vai conseguir dizer não. E ela vai acumulando. E ela perde, inclusive, a noção de como ela está vivendo. Ela perde a vida. É isso. Ela não tem mais higiene, ela não tem mais espaço para dormir. Ela não tem mais nada. Ela perde a dignidade. Sim, ela morre. Porque ela morre junto com eles. E é muito triste, gente. E essa é uma questão que precisa muito ser dita. Para vocês terem uma ideia da gravidade do problema, os fiscais de saúde do CEJAM, em São Paulo, fizeram um projeto piloto no bairro de Amiboimirim. Eles foram passando nas residências para cadastrar o número de animais nas residências. Em um único bairro de São Paulo, foram cadastradas 92 acumuladoras de animais. É muito louco isso. Um bairro. Escala isso para o Brasil. Se você for para Norte e Nordeste, isso extrapola. Então, a gente está falando de um problema social muito grave e não tem ninguém olhando para isso. Tem pessoas que dedicam a vida a isso e só se ferram. Vão perdendo a dignidade, perdendo dinheiro, perdendo a casa, perdendo os bichos. E eu vou te falar, é um perfil. Sim. Porque a família abandona, elas ficam sozinhas. Ficam tipo uma louca. A louca dos gatos lá, a louca do não sei o quê. É o que acontece. Não é? E aí ninguém para olhar que a sociedade contribui para que essa pessoa adoeça. Para que essa pessoa chegue nesse estado. Ajuda a acumular e depois marginaliza, né? Isso, é exatamente isso. Porque, olha, o que a gente vê, assim, elas numa situação de saúde muito vulnerável, elas muitas vezes não tendo o que comer, elas não tendo dignidade para viver, porém elas estão ali todos os dias fazendo o que elas podem. E elas acabam... Mas elas também estão num caminho errado, coitadas, né? Total, mas elas não conseguem mais discernir. Sim. Elas não conseguem nem perceber que elas estão nisso. Então, muitas vezes tipo a gente... um drogado, né? Uma pessoa que tá lá no outro mundo. Não né? vi isso. Você se desconecta da realidade. Juliana, eu tenho duas perguntas. Já que a gente tá falando tanto elas... Tenho várias. Eu tenho umas duas sobre esse assunto aí. Elas. E o Amparo Animal tem no nome mulheres. O M do Amparo é mulheres. Mulheres, isso. Por quê? Porque não pode ter homens ou é uma coisa mais feminista? É uma loucura feminina. Não, na verdade é que assim, mais mulheres a mulher ela tem mais esse senso de proteção, né? Essa coisa de cuidar. Quando a gente Mas existem protetores também, homens? Tem. Ou não? Tem, mas é uma minoria, é uma grande minoria. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje um cadastro de mais de 500 protetores em 14 estados do país. E nesses cadastros a gente tem menos de 10% de homens. A esmagadora maioria é o público feminino. Mas a parte da Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados já mudou. A gente acabou de fazer a atualização. Como que chama então? Então, continua Amparo Animal, porém com Ampara de amparar e não mais o acrônimo. Eu acho que tem que mudar para Ampare. Aí fica para todos. Pode ser. Pode ser. Porém, a gente começou a contratar alguns homens e aí acabou surgindo isso. Mas peraí, tipo, é só associação de mulheres aqui. A diretoria é composta por mulheres, as fundadoras são mulheres. Mas hoje a gente já tem biólogos, veterinários, enfim, tem... Vamos lá. Nós somos 56 colaboradores, dos 56, 6 são homens. Bom, vocês tratam bem. Alguns anos atrás, eu mesmo já fiz um trabalho com vocês, eu nem lembro exatamente, acho que era um cão com coprofagia, dos Beagles que vieram daquele instituto, eu acho, Royal, não era? Isso. E aí eu fui ajudar vocês. Verdade. E eu não sabia que era M de mulher. Eu ia falar, oi, o que eu tô fazendo aqui? Você era só colaborador, calma. Mas mudou. Mudou. Sei lá, eu me sinto mulher. Mas mudou. Não, mas foi importante mudar porque realmente a gente não limita mais. Eu sempre achei que o Amparo era de amparar mesmo. Sim. Eu não sabia que tinha esse acrônimo. Não, foi na verdade uma coisa que casou uma com a outra, né? Foi totalmente legal. Não, o nome é muito bom. Fluido. O nome é muito bom. E é só cães e gatos que vocês trabalham ou vocês trabalham com os animais? Tá.
A Ampara nasceu para trabalhar com cães e gatos, ponto. Porque a gente entende que animal de companhia é cão e gato, ponto. Que as outras espécies não devem ser animais de companhia. Tá. Então a gente Ixi, tem... mas agora Isso é polêmico também, vamos falar disso. Bem né? polêmico, bem polêmico. A nossa visão é essa. Tá. Ixi, mas agora o negócio já tá... Não, vamos falar. Vamos falar disso. A Eu nossa acho visão é importante. essa coisa de pets não convencionais, eu tenho vontade de morrer. Eu falo, vai curar sua bizarrice na terapia, cara. Vai, sei lá, vai capir uma roça, vai, sei lá, vai colecionar carrinho, vai, sei lá, tenha um outro hobby, mas não tenha animais, enfim. Vamos pets. aproveitar o assunto, então. Vamos. Eu ia fazer uma outra pergunta. Ó, eu acabei de voltar da Europa e eu tava passando o último dia de viagem. A gente alugou um motorhome, então eu fui fazer de motorhome, foi uma puta viagem legal. E aí, quando eu fui devolver o motorhome, peguei um Uber pra voltar pra onde a gente estava sediado em Lisboa. E aí eu vi uma placa que eu achei bem interessante. Eu ia tentar tirar foto, mas não deu. A placa era uma propaganda do zoológico de Lisboa, dizendo assim, tinha uma zebra, era tudo escuro, tudo preto no fundo, uma zebra, então chama muita atenção, né? A zebra toda estradinha e tal. E falou assim, quantas zebras você vai ver daqui até o zoológico? Aí fala, uau, como assim? Quantas zebras você vai ver daqui até o zoológico? Nenhuma, né? Aí fala, é isso. Por isso a importância do zoológico, de preservação de espécies. Que, na minha visão, de fato, o zoológico, se bem cuidado, se mantiver os recintos, né, com enriquecimento ambiental e tudo mais, eu acho que realmente tem essa função. Com a educação também ambiental. Tudo. Exato, é. Mas já vi que a Juliana não concorda. Tudo bem, vamos ver a opinião dela. É que existe um abismo entre a teoria e a prática. Ah, sim. Não, acho que em tudo. Acho que em tudo. Mas aí eu achei interessante. E aí você está falando agora da questão de pets não convencionais, então para você, Que tá na vocês, moda, né, né? para Ampara, Muito, cachorro muito. e gato é que são pets, né? Isso, exato. Por outro lado, a gente viu uma notícia, acho que do ano passado, do retorno da ararinha azul no Brasil. E por que ela retornou? Até onde eu sei, não sei se é verdade, um grupo alemão que preservava, ou que criava, vendia, sei lá, na Alemanha, que teve essa origem dessas ararinhas por contrabando, pelo que eu saiba, não sei se é verdade ou não. Foi o que fez resgatar esses animais para o Brasil e que agora tem de novo na natureza. Ou seja, até que ponto é realmente importante a gente bloquear total e falar, não é pet, ou ter criadores regulamentados, por mais mas o difícil que criador seja. não tô falando de pet, tô falando de pet nas casas. Sim, exato. Porque nas Criadores casas regulamentados. ninguém está envolvido No comércio. com a Mas povoação. compram, é que tá, mas muitas vezes compram de um contrabando de um animal que vem uma ave. Sim. Eu tava lendo, uma ave sobrevive em 900. Então, resgatam, tiram 900 aves da natureza, uma só sobrevive no contrabando. Sim, mas uma Cara, coisa é o contrabando, outra coisa são os pets. São duas realidades diferentes, né? Então, Tá mas ligado, mas o tá totalmente contrabando. interligado, né? Não, porque que a gente entrevistou o Gilberto Miranda aqui. Ele falou, Dan, lá nos Estados Unidos, esse negócio que o tigre branco está em Extinção. extinção é mentira. Lá você cria o que você quiser. Em 20 e tantos estados você pode criar. Então tem fazenda de arara, fazenda de tigre, fazenda de leão, não tem nada em extinção. Então, assim, existem criadores de araras, de micos. Então, mas é justamente por isso. Sim, Quando a gente proíbe, tem um contrabando. A gente cria o contrabando, Sim, que vai mas- existir mas- sempre, querendo ou mas não. tem criadores lá. Se você Exato. pode comprar, esquece contrabando, de uma maneira legal, um ferret, por exemplo, castrado. Por que você acha que ele não pode ser um pet? Então, mas só para concluir a pergunta. Vindo uma coisa legalizada, Tá entendeu? bom. Então, mas só Uma pra concluir fazenda a pergunta. americana. Esse é um assunto bem Quando a gente proíbe, complexo, mas não eu- vira contrabando, Não, é pra e aí o gente contrabando entender. morre a maioria, então talvez não fosse melhor ter legalizado e não morrer, talvez Tá. cuidar melhor, desde que tenham regras, né? Só Eu que tenho nem cães e- criador de cães a gente tem Eu regra. tenho cães e gatos difícil. mesmo. Eu entendo o que você está Eu falando, também- mas eu tô vendo que a tendência do mercado é outra. Sim. Então vamos lá. A gente tem questões bem complexas em tudo isso que vocês apresentaram aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente entende? Quando não tem demanda, não tem oferta, Certo. ok? Então, por que a ararinha azul foi levada à extinção? Justamente por causa dessa demanda. Tá. Justamente pelo desejo de quem quer tê-la como pet. Então, acaba que hoje a gente precisou recorrer àquele que levou ela à beira da extinção para que ela pudesse voltar e ser salva, digamos assim. Mas não foi o alemão que levou a extensão, foi o próprio brasileiro que ia lá e destruía Sim, tudo. não tô falando de Sim. uma coisa específica, não. Tô falando do ciclo mesmo. sim. Uhum. Tô falando do ciclo. Para vocês terem uma ideia, essa parte de acreditar que o comércio legalizado inibe o tráfico é uma falácia. Por quê? Para vocês terem uma ideia, em 2014, o IBAMA fez uma operação chamada Delivery, porque vocês sabem como é que se dá, vocês devem saber como é que se dá a relação entre criador e o envio de anilhas, por exemplo. Não sei. Então, por exemplo, é uma relação de confiança que é o seguinte: eu passo para você quantos animais nasceram.
Tá. você me encaminha por correio igual as anilhas. pedigree. Igual o pedigree do cara. Entendeu? Então é uma relação de confiança, né? Não tem como você Sim, controlar. averiguar Não vai se ter isso a é uma... verificação de ninhada igual também tem a criação de cães. Isso, exatamente. É a mesma coisa que a criação de cães, Quando o IBAMA decidiu fazer a operação delivery e de surpresa foi entregar presencialmente as anilhas, Aí viu que tinha Exatamente. 3 em vez de 20. eles verificaram que Que os os caras criadores... pegavam da natureza. Exato. Os criadores legalizados estavam diretamente ligados ao tráfico de animais É uma silvestres. merda. Ou seja, os mesmos que eram legalizados Sim, eram mas o as animal pessoas silvestre não que pode ser um traficavam. pet. Vamos falar do animal Perfeito. exótico, Tá, que é o que tem. Vamos lá. tá. Que tem gente que acha que peixe é pet, aranha é pet, sei lá, cobra é pet, e tá vindo de fora do Brasil. Onde é que você acha que... Vamos esquecer do silvestre, que eu acho que Tá. perfeito. A gente não tem que destruir o meio Não, ambiente, lógico. nem o bicho. Mas tem um americano querendo vender um agapornis ou um ferret. Qual é o problema da pessoa ter esse pet? Tá. Você entende que o nativo daqui é o exótico para alguém? Sim. E Certo, vice-versa? Certo, Sim. certo. Então é isso que a gente pensa. Lá é a mesma coisa. A gente não tem que ter uma visão local, a gente tem que ter uma visão global dessa questão. Para a gente, inclusive, a questão dos zoológicos e desse escambo de espécies, né, que aconteceu agora com o caso das girafas, que é o maior escândalo de tráfico de animais que o Brasil já viveu com essa importação das 18 girafas que vieram da África do Sul de vida livre e que ainda continuam confinadas Aonde? no Rio de Janeiro, Aonde? num resort, porque o Bioparque do Rio fez essa compra e eles não possuem uma documentação Nossa, eu não sei dessa história. legalizada. Vamos destrinchar então. Você não Como tem que é? ideia. Você não 18 tem ideia. girafas? 18 girafas Tiraram da importadas savana. num Boeing. Tiraram do mato. Trouxeram isso. A documentação era Wild, vida livre. Puta, aí é 18 foda. Mas girafas eu de botar vida onde? Na livre. ó. Amazônia? Aqui, onde que vai botar? Distribuir nos zoológicos do Brasil. Não, é ridículo. Não, aí é foda. É complicado. ridículo. E quem comprou, desculpa? Absurdo. Foi o Grupo Cataratas. Que é o Bioparque? Do esse Bioparque do né? Rio. Exatamente. E a ideia era vender nos zoológicos pra atração mesmo, assim. Para atração. Então aí é sacanagem mesmo. Não, É isso, difícil, isso é um cara, é tiro no difícil. pé. Inclusive, a própria ASAB é contra, então tem uma movimentação aí, até de quem é a favor, né, dos zoológicos, também entendeu que o que foi feito foi um crime mesmo. Foi um crime. Sim. Então tá gerando existe um processo E a girafa se gigantesco. ferrando nesse momento. Elas já estão há 1 ano e 2 meses confinadas em espaços minúsculos. 3 tentaram escapar e morreram E na por que- captura. E por que elas estão confinadas? Por que não tem uma ordem já pra ir pra um lugar Mas adequado? não tem um lugar Então, adequado. eu vou te explicar. Não, ok, mas um espaço maior, não sei. Eu vou Quando eu te falo falar. confinado, eu tô imaginando que tá numa sala desse tamanho. Eu vou assim. te falar. Não sei. Menor. Digamos que é menor, ela é dividida em baias. Então, O que sacanagem. está sendo feito com a África? Esse assunto Não, para isso é- mim, é gente, sacanagem. me desculpem, mas assim. Não, mas é bem legal. Bem interessante. É bom falar disso, porque vamos lá. a gente nem sabe às vezes. Elas eram de vida livre, A gente não sabe. elas precisaram chegar por aqui e passar por um processo de domesticação, Uhum. né? Que eles chamam de matar o espírito selvagem. pariu. E elas ficaram literalmente se debatendo, tentando escapar, por isso que 3 delas escaparam e elas morreram na captura. Mas peraí. São animais extremamente Será que nos selvagens. Estados Unidos não tem um cara que cria girafa em cativeiro? Por que está pegada Da natureza. Ninguém entende. Então, está sendo uma investigação, Polícia Federal envolvida, enfim. Existe aí um processo gigante. Muito provavelmente essas girafas serão recuperadas, só que elas já estão com 5 metros de altura. Então, Vieram o filhotes? pedido vieram filhotes. Tá. Vieram Mas filhotes. não conseguem mais ser reintegradas assim. Não, é. Então, a ideia é. Existem 2 processos tramitando. Um que fala sobre a repatriação dessas girafas, para elas voltarem, porém, esse transporte vai ser arriscado, difícil, etc., porque elas já estão atingindo Grande. o tamanho adulto. E a outra seria para que elas, enfim, não fossem exploradas comercialmente, porque de fato seria dar a chancela Sim, de que você vale a pode. pena. Isso. Tá, mas aí você ia botar elas aonde? Então, existia uma. Isso eu não sei se vai avançar, porque, de novo, o custo da manutenção de animais como esses é astronômico. Né? Sim. Existe o Santuário de Elefantes, que a gente chegou a conversar com eles sobre a possibilidade de levar para lá. Porém, enfim, tem algumas questões de bioma e de espaço que não ainda foram confirmadas. Então, o próprio IBAMA, a Polícia Federal e uma união de forças de organizações estão justamente nessa tentativa de encontrar um lugar e fazer acontecer um santuário para que esses animais não sejam explorados comercialmente. Obviamente, de novo, eles ainda estão avaliando a possibilidade da repatriação, mas aí seria para um santuário de girafas no Girafas, Quênia, exato, que é um santuário super renomado. Lá. Sim. Isso, lá. Sim, porque eu vou ter que comer, o clima tá Sim. correto. Isso, Mas exatamente. por que a Ampara se mete nisso se ela só trabalha com cachorro e gato?
Tá, então eu ia chegar no Então, outro não, chega, no porque outro você nem falou da Ampara Silvestre, não, né? de Do todos os Pantanal, pets, de tudo que a gente faz. Nossa, eu não sabia. Eu ainda não concluí, verdade. Bom, vamos lá. Eu tava falando dos 3 pilares da parte de cão e gato, né? Que é conscientização, castração e adoção. São essas 3 medidas juntas que vão ajudar a diminuir, de fato, o número de animais nas ruas. Paralelo a isso, a Ampara é uma ONG mãe que capta recursos e ajuda outros protetores independentes. E também abrigos. Então, a gente capta ração, medicamento, faz vacinação, faz castração. Então, a Ampara dá um suporte para esses protetores que não têm nenhum tipo de ajuda. Então eu falo que a gente veio trazer um fôlego para que esses protetores tenham condição de cuidar um pouco melhor desses animais que eles têm no abrigo. Depois de 6 anos atuando só com cães e gatos, e foi o que nos tornou a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil, a gente fundou o braço de atuação com animais silvestres, que é a Ampara Silvestre. Tá? A Ampara Silvestre nasceu em 2016. A gente inicialmente funcionava como uma aceleradora de projetos. Então, a gente tem 3 frentes na Ampara Silvestre, que é a parte de conservação de espécies, a parte de bem-estar para animais condenados ao cativeiro e a parte de exploração animal, que aí é onde entra a questão das girafas. Que aí a gente fala sobre zoológicos, animais usados para entretenimento e etc. Então, a Ampara Silvestre ela tem essas 3 frentes. A gente fala que a Ampara, a gente está num lugar que a gente acaba cutucando o universo da conservação, porque muitas vezes a galera da conservação não gosta do bem-estar, então muita gente falava assim pra gente: peraí, vocês estão gastando essa fortuna com cativeiro, com bicho de cativeiro? A gente falava assim. Porque, por exemplo, uma onça que está em 40 metros quadrados, que tipo de dignidade de vida ela vai ter? Um animal topo de cadeia, predador, que enlouquece dentro de uma jaula. Né? Então, a gente fez grandes projetos para, por exemplo, construir recintos de 10 mil, 5 mil metros quadrados. Enriquecimento ambiental, exato, para esses animais terem dignidade para viver. Sim. Então, aí você está falando de bem-estar mesmo. Isso. Não é blá, blá, blá. Não é blá, blá, blá. Não é blá, blá, blá. A gente realmente tem um olhar muito voltado para isso. E até mesmo, aí eu falo que é bom que a gente chama a classe veterinária na chincha, nesse sentido, porque a gente começou a se deparar com situações que, por exemplo, o protocolo anestésico para as ações de campo. Era um protocolo anestésico que ninguém pensava na condição do bem-estar ou como esse animal ia retornar da anestesia, qual era a droga que dava um menor impacto, ou que, enfim. E a gente começou a olhar para esse lado, e a gente, inclusive, fez uma palestra muito bacana num Congresso Mundial de Conservação do Jaguar, que foi no México. E a gente trouxe a visão: bem-estar e conservação precisam andar juntas. Sim. Mas para mim isso é tão óbvio. Não é. Por quê? Eu não é. Não existe bem-estar em grande parte das ações de conservação, porque eles pensam no indivíduo. Eles não pensam, aliás, eles não pensam no indivíduo, desculpa, eles pensam na espécie, exato. E pra gente, cada indivíduo usado para a pesquisa, ele precisa ser olhado. Sim. Ele precisa ser cuidado. Você precisa fazer de uma forma que esse animal tenha menos impacto possível. Então, eu falo que a gente vai botar o dedo na ferida, mas está sendo muito positivo. Porque a gente tem trazido esse olhar e falado justamente com a classe veterinária e de conservacionistas que a visão precisa ser distinta. O indivíduo importa, sim. Então, é algo que, claro que sim. Infelizmente não é. Se eu falar para você, a gente circula muito aí, né, nesse universo de conservacionistas. A gente já foi muito criticada. Hoje em dia a gente tem uma articulação muito melhor com eles, né, uma relação muito melhor, porque eles começaram a entender que a Ampara tem eles acham que a Ampara é mais romântica com a visão das coisas. Não, a gente tem uma visão bem-estarista para a conservação. Então não é porque a gente está trabalhando com um indivíduo que foi capturado e que vai ser testado e que vai ter colar de monitoramento e que vão tirar o sangue, etc, e vão fazer várias, que a gente não pode colocar, por exemplo, alguma coisa, olhar se ele tem parasita, olhar se... Mas é óbvio. Então, né, olhar a condição de saúde num todo, ir além do que aquilo que o projeto dele se propõe a fazer. Claro. Infelizmente tem que ser uma coisa mais óbvio. ampla, né? Isso, uma visão mais 360. Tá, mas aonde que você chega nessa questão dos pets não convencionais que você falou aí? Tá. Como é que vocês trabalham isso ou vocês não trabalham e ignoram? Ou como é a relação de vocês com isso? A parte da relação com pets convencionais é mais a parte de sensibilização e conscientização mesmo, né? Uhum. A gente mostra muito essa ligação da cadeia do tráfico com essas espécies que são consumidas. Fala com as crianças também? Especialmente com as crianças. E elas enlouquecem, né? Elas amam. É muito difícil você pegar uma criança que não queira tocar, que não queira ter um animalzinho como esse. Então, o coelho, que criança é um pintinho. Que coelho, tem tudo, tem buffet infantil, tem tipo... Mas, por exemplo, tartaruguinha. Peixes para você também, você acha que ter em aquário é um problema? Acho. Tanto, para mim é como um peixe, como um pássaro na gaiola. Porque eu vou te fazer uma pergunta assim, ó.
eu sempre gostei de peixe. Quando eu era criança, eu tinha os peixinhos A dourados. gente ganhava esse né? saquinho em festinha, lembra? Isso, Era é, bizarro aquilo, mas a gente ganhava. Daquela já tinha- mudou, Exato, já mudou. É. Eu acho, Ainda olhando... Ainda tem? deve ter ainda, mas não é tão comum, né? Piquinho, Olhando pra trás... coelhinho. Colorido, ganhava peixe isso. colorido. Né? Isso, exato. Ia nas feiras de cães, às vezes, de apresentação, e ganhava os pintinhos. Meus pintinhos eram frango. Minha mãe falou, ou os pintinhos, ou você, ou eu. Uma loucura. Bom, então assim, olhando pra trás, eu acho que sem Vamos querer, comer os pintinhos. eu já cometi maus tratos. Porque eu acho que Lógico. os meus peixinhos dourados Você não ganhou? viviam bem. Ganhei. Ah, morria. Eu era criança, tinha, sei lá, 5 Você anos. botava num pirex, Meus pintinhos, lembra? a mesma coisa. Por mais que eu tentava tratar bem, eles viraram frangos mesmo. E no final das contas, teve, sei lá, o que meu pai fez. Acho que doou pra algum lugar Sim. e sei lá o que aconteceu com eles. Mas, então eu acho isso uma grande sacanagem mesmo. Mas hoje, a minha esposa é veterinária também. E a gente começou a gostar muito dos peixes e não sei o quê. E a gente foi ver, para comprar nessas lojas grandes aí de veterinária, de pet shop, aí vê lá os betas. Os betas vivem num copinho menor que isso. E é uma puta sacanagem. Muitos deles vêm doentes. A gente chegou a comprar 2 que duraram menos de 48 horas, morreram. E aí ela foi começar a estudar, apesar de veterinária não entendia nada de betas, como que é o ambiente, não sei o quê. Hoje a gente tem um aquário em casa que, putz, assim, eu sei que você é contra, mas na minha visão, ele tá muito mais bem parado. A gente sabe exatamente, a gente chegou a fazer, meu beta morreu, um dos meus betas morreu 2 meses atrás, de problema renal. Aí falaram, como que você sabia que problema renal? Porque tinha um veterinário especialista que tirou radiografia, depois eu vou ver se consigo mostrar aqui, radiografia e ultrassom do beta. Pra você ter uma noção, o beta custa quanto? R$5? A gente gastou mais de 1.000 no veterinário, sabe? E eu fui muito crítico com a Marina. Eu falei, Marina, a gente já gastou mais de R$1.000. Não, mas é o meu beta. É o meu betinha e eu quero que ele saber o quê. A gente viu, tratou, não sei o quê. E ele vivia, e o que a gente tem hoje, vive num aquário fantástico. Tem tudo realmente que ele precisa. A gente estudou exatamente o que um beta precisa. Ele tem mais do que o normal. Mais espaço e mais folhagens. E eles gostam de deitar nas folhinhas, então tem umas folhinhas específicas para eles deitarem. Então, assim, eu acho que se feito da maneira correta... Agora, quantas pessoas, Gustavo, como você e a Isso que eu ia Marina, falar, gastam sem- isso? você é exceção. Mas é que tá, tudo bem. Eu Você é sei uma mega exceção. Eu Não sei dá que eu pra sou gente mega trabalhar exceção. com exceção. Mas Os não dá pra caras trabalhar põem com um negocinho, conscientização. beta Então, Porque tem que conscientizar. Olha, você quer ter um beta, querido, só que você precisa saber fazer o jeito certo. É assim, assim, assim. Você vai ter condições? Mas o não lojista tem? não vai fazer. não vai. Então, mas é que tá. Não vai vender complica. 50 betas ali. Não vai fazer. É difícil. Não vai fazer. E você não tem como estar dentro da casa das pessoas para saberem como elas cuidam. É muito complexo isso. Se cuidam já mal de cão e gato. Isso mesmo. Eu Vai vou ver se falar, eu o peixe, acho. imagina, não tem reação, não tem. O cão e gato que já é não um filho, chora, tá não late, não maltratado. mia. É isso. É Eu isso. vou ver se eu acho que a radiografia que é super interessante, se a gente conseguir. Mas, Mas então enfim, vocês fazem o trabalho achei. contra esse tipo de adoção ou uma aquisição, exato. de pets não convencionais. Sim, é que é uma cadeia que está totalmente interligada, né? Então, por exemplo, hoje a Ampara faz parte do grupo de discussão da definição da lista PET em Brasília, né? Que está definindo quais animais poderão ser criados e comercializados no Brasil. Né? Então, a gente é o contraponto, porque tem ali uma grande parte de criadores e a gente traz o contraponto. Então, o nosso trabalho é tentar minimizar ao máximo essa lista. Então, nesse momento está sendo discutido. E essa questão, né, da liberação de quais animais vão ser Classificados como pet. isso, classificados como pet. Como que se dá essa relação com o consumidor? E como que é essa relação do tráfico que abastece esse comércio? Ela está totalmente interligada. Né? Então, de novo, a gente não tem como ter uma visão local. O nosso animal silvestre nativo, ele é exótico em algum lugar e vice-versa. Né? Mesma coisa, para espécies que são importadas e exportadas. Na nossa visão, até mesmo com essa questão dos zoológicos, se os zoológicos fossem voltados para a fauna brasileira e pegassem animais que, enfim... Então, que não podem voltar para o meio ambiente. Isso, exato, que não vão apodrecer num Que setas. saiu de um circo zoado e foi para lá num ambiente melhor. Exatamente. A gente tem, de novo, a gente tem que valorizar o que é nosso. Eu vi uma cena que eu nunca mais esqueci. Eu estava no Pantanal, num barco, vendo uma cena deslumbrante de uma fêmea de onça pintada amamentando um filhote. E no barco ao lado tinha um grupo de brasileiros e a conversa era a seguinte: nossa, sério que a onça é desse tamanho? Pequena, Ai, não que é sem tão graça, o grande. leão é muito melhor. Sim. Brasileiro é ridículo. Eu não conseguia Complexo de acreditar vira-lata. no Mas é que tá. comentário. Eu não sei se você vai achar minha visão absurda, tá? Talvez você ache. Tudo bem. Eu fui a primeira vez para a África fazer safari em 2020, não, 2018. Foi antes da pandemia, 2018. E, puta, foi uma experiência Inacreditável. animal. Eu fui nos safaris roots mesmo, assim, eu dirigindo meu próprio carro, no meio do mato total, nada, tudo abertão, animal. Sim. Incrível, surreal.
eu consegui ficar horas e horas e horas observando os cães selvagens e o guepardo e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, como que não tem um negócio parecido, no sentido de deixar realmente a vida livre, no Brasil com as onças? Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fui conversar com alguns fazendeiros ali da região, onde tem as onças, e eles falaram assim, puta, muita gente matou por muitos anos, agora que tá começando a vir essa consciência de que matar as onças é ruim para todo mundo e tal. Você acha que se tivesse um projeto de safari no Brasil, existe? Existe. Você acha legal ou você acha que é uma sacanagem também que tá explorando comercialmente? Não, É uma educação ambiental, né? Então, de novo, os animais, eles estão livres para ir e vir. Se eles se incomodarem com a presença humana, eles têm como se afastar. Exato. O Safari fez isso no Brasil. Ele trouxe justamente esse molde, né, da África, dos grandes safaris da África, e funciona muito bem, que é na região da Caimã, né? Hoje, ele recebe visitantes do mundo inteiro, tem fila de espera, enfim, é um modelo que funcionou muito bem. Os animais possuem colar de monitoramento para serem acompanhados, e é algo que está sendo muito desenvolvido no Brasil. A parte da região onde a gente atua, que é o Pantanal Norte, que é a região do Porto Jofre, é onde existe a maior concentração de onça pintada por metro quadrado no mundo. Não existe nenhum outro lugar do mundo que você consiga ver jaguares em vida livre. Você sabe que é a minha próxima viagem, né? Em julho. Eu comprei, tá? Tenho 1000 dicas para te dar. Eu quero conversar. Eu vou para lá. Pra onde? Pra esse lugar que ela tá falando, onde tem as oncinhas. As onças. Não, e é fantástico porque, assim, a chance é 99% de probabilidade de você fazer o avistamento dela em vida livre. Então, mas daí não é livre, mas de alguma forma essas onças já passaram por algum procedimento... Não. Porque tem um colar? Como que Então, essa região não tem colar. Ah, tá. A região do On Safari tem colar. Essa região do Porto Jofre, os guias são contra a colocação de colares. E esse lugar especificamente, ele possui uma condição geográfica que facilita o avistamento. Por quê? É muita seca para dentro e possui um rio onde você sobe com os barcos e elas se aproximam para beber água e para caçar. Então é um Animal Planet tipo ali ao vivo para você se deliciar. Obviamente, tem alguns momentos que fala, caramba, tem muito barco. E tem dias que tem 50 barcos na água, que você vê que tem muita gente mesmo, né? Ali todo mundo se falando, tá, para os barcos se aproximarem e avistarem a onça. Mas elas já estão tão habituadas que elas continuam ali paradas. Elas sabem que não vai acontecer nada. Isso. E aí, o que eu sempre trago na minha mente mesmo quando tá ali me incomodando, ela pode virar as costas e andar para dentro. Se ela andar para dentro 10 metros, ela já desaparece. Mas ela fica ali. Então, de novo, essa região, ela é onde tem a maior região de exploração agropecuária do Brasil, né? Então, existe um conflito muito grande. Foi feito recentemente uma pesquisa comparando a parte econômica de quem trabalha com turismo de observação de animais em vida livre e a parte econômica de exploração pecuária. Ela já ultrapassou em termos de ganho. Fantástico. E é isso que a região está querendo provar. Mas é nesse ponto, isso, mas muito gringo, gente. O brasileiro ainda não vai para lá. Então, eu já comprei esse ano passado para ir agora em julho. Enfim, por que voltando naquele assunto do zoológico, né, você é um pouco contra o zoológico, não é? O Brasil, nos modelos do Brasil, é isso? Porque assim, eu fui em vários zoológicos do mundo. O de Chicago, por exemplo, é uma baita escola, cara. Você vai lá e você aprende, e os animais estão num recinto adequado. Muitas vezes você entra no zoológico, você paga para entrar no zoológico, mas você não vê os animais, porque realmente eles têm o direito de ficar reservados, né? É bem grande, são muito grandes os recintos, e eles realmente fazem um trabalho incrível. No Brasil, eu não me lembro, deve ter, mas eu não me lembro de um de cabeça que é um super exemplo, né? Não. Mas deve ter um ou outro, não? Bom, eu sei que o de São Paulo, que é o mais próximo, eu já fiz um trabalho ali com os bichos preguiça, né? Com orangotango. Desculpa, com orangotango, não com bicho preguiça. E quando eu estava na faculdade ainda, a gente fez um trabalho ali de enriquecimento ambiental que foi muito legal e eles viveram melhor. Mas tem vários problemas, a gente sabe, em vários recintos ali de São Paulo. Mas eles tentam, eu acho, entrar nessa parte de conservação, eles tentam pelo menos educar um pouquinho. Ou não? É que eu acho que assim, essa é uma visão muito secundária, ela não é primordial, né? Então, de novo, eu acho que assim, quando a gente fala qual que é a solução, acabar com os zoológicos, a gente não pode acabar com os zoológicos nesse momento, né? Eu entendo que a gente, primeira coisa, parar com importação e exportação de espécies, essa coisa de trazer bicho de fora para atrair público ou para, ter um discurso falso de conservação, porque se a gente quer realmente trabalhar com conservação, o país onde a gente vive é o mais biodiverso do mundo. São quantas espécies ameaçadas de extinção? Porque Katsu, essa foi a justificativa do Bioparque, que eles iam construir um projeto de conservação de girafas no Brasil.
Tá. Sério. Não, realmente. Às vezes Não faz não faz nenhum sentido. sentido. Não faz nenhum realmente. sentido. Então, assim... Mas eu vou te provocar, então. Vou te provocar mais. Vamos lá. Pode provocar. De onde vem o dinheiro da Ampara, por exemplo? É a Mocip, certo? De onde vem? Porque vocês não têm nada de vocês distribuem, pelo que eu entendi. Perfeito. Mas de onde vem? Onde vem o recurso? 99% de empresas. Tá. A Ampara criou um modelo de atuação, que eu falo que foi o nosso grande pulo do gato. A Ampara se tornou referência na causa animal. Então, por exemplo, a Latam contrata a Ampara para desenvolver a nova política de transporte de animais. As empresas nos contratam para criar uma campanha de publicidade para não falarem nenhuma questão que possa ser... Politicamente incorreta. Isso, politicamente incorreta de acordo com a causa. Hoje, nós somos agência de algumas empresas do ramo pet. Então, a Ampara criou um departamento de inteligência para prestar serviços dentro dos âmbitos da causa animal. E arrecada Toda a fundos. nossa engrenagem, a engrenagem de pessoas, que são 56 pessoas na organização hoje, são integralmente bancadas por empresas através de prestação de serviço. Tá. Tá? Então não vem nenhum dinheiro O que vem de governo. doação, não, a gente não recebe nenhum centavo de governo. Tá. Quando acontece algum projeto, por exemplo, a gente aconteceu o Pantanal, que foi a maior vaquinha do Brasil até o caso do litoral aqui, né? Sim. Que agora ultrapassou os 12 milhões de arrecadação e tal. Mas até então, a vaquinha que a Ampara fez durante as queimadas do Pantanal em 2020 tinha sido a vaquinha que mais arrecadou recursos, que foram 2 milhões e 300 mil reais. Quando entra um pouco, recurso... né? Eu fui muito burra, porque eu que mandei suspender, tá? Porque eu Porque fiquei acho com que medo... 12 milhões também pra praia é pouco. Então, eu fiquei com medo, porque eu nunca tinha lidado com uma catástrofe É desse pouco. tamanho, e eu achava que a gente ia atuar durante um mês. A gente nunca mais saiu de lá. Eu tenho um animal até hoje que tem as patas machucadas e que eu sou obrigada, por responsabilidade, obviamente, cuidar. Bom, aprendeu, né? Isso, exato. Então, assim, hoje eu me arrependo de ter feito isso, mas na hora foi um senso de responsabilidade muito grande. Né? Então, quando acontece essa parte de doações, ela vai integralmente para o atendimento de fauna. Diretamente. O peixe. Agora Passa a que outra foto, veio. põe a outra foto. Eu falei que eu ia mandar a foto. Ó, isso aí é a radiografia do peixe. E aí o problema tava aqui, ó, nessa região. Aí é o rim dele. Olha. Aí era a vesícula não sei o que lá. E aí que era o probleminha. Então, tá vendo? Você mas é um você é o tutor único no responsável. Brasil que fez Isso. Não é que existe. Não dá pra te ter como parâmetro. Bom, não mas- dá. Infelizmente. Mas tem como. É pequeno, mas tem como. Bom, vamos voltar, desculpa. Imagina. Não, então, quando a gente faz alguma campanha de arrecadação, ela vai diretamente para a ponta, ela vai diretamente para o atendimento dos animais. Então, os únicos profissionais que recebem durante essas campanhas são os veterinários. Então, essa é a exceção. Vocês que direcionam esse dinheiro conforme A necessidade. que vocês Isso. acham que é mais prioritário. Isso. Durante, por exemplo, essa operação, que foi uma operação gigante, durante as queimadas do Pantanal, a gente teve 5 bases de atendimento simultâneas. O estado do Mato Grosso não possui nenhuma estrutura de atendimento de Ridículo. fauna. Então vocês não trabalham só com cães e gatos. Não. Sim. Não. Mas hoje qual que é maior? A Ampara Silvestre? É que a Ampara Animal, sim. Aí Sim. que a gente fundou a Ampara Silvestre, Silvestre, que fica sim. no O que, Pantanal. que é maior, É, mas hoje em A Ampara dia- Animal é maior. Ah, é maior, né? É maior. Quantos, Bem desculpa, você maior. falou quantos protetores estão sob A gente tem um cadastro de mais de 500, Mais de 500. né? Só que a gente ajuda em sistema de rodízio, porque a gente não quer criá-los como dependentes da Ampara, Tá. né? Então, por exemplo, a gente, com essa ação do litoral, as empresas nos procuraram, a gente quer ajudar, as doações foram tantas, que a gente falou, olha, a gente já atendeu a necessidade lá, podemos encaminhar o que sobrou dessas doações para protetores, enfim. E aí a gente montou um plano de ação e conseguiu encaminhar vacinas, medicamentos. O que é importante falar, todas as ações da Ampara que envolvem medicamentos e vacinas são feitas com médico veterinário. Com contrato com o médico veterinário, com o CRMV, tudo bonitinho, tudo redondo. Por isso que as empresas confiam tanto na gente Mas eles sobre ganham. como é que a gente faz. Os veterinários estão ganhando para trabalhar. Então, cada abrigo tem que ter um veterinário responsável, Certo. tá? Então, quando a gente faz a doação, o encaminhamento é por responsabilidade deste veterinário. Certo. Os veterinários da Ampara todos são remunerados. Certo. E muito bem remunerados. Eu falo que ninguém castra como as nossas veterinárias, ninguém pega uma onça como o nosso capturador de onças, enfim, nosso veterinário responsável. Então, assim, a gente tem os melhores profissionais veterinários. E todos eles são remunerados. Sim, porque também Eu tô- se não for bem remunerado, Não é ele vai sustentável, ele vai né? trabalhar no Então, outro lugar. mas é isso, eu perguntei do dinheiro, de onde vem o dinheiro, por quê? Porque tem muita gente que critica ONGs e tudo. Criou uma ONG lá, mas tá acumulando cães e tá pegando dinheiro do governo. Trocando de carro, Tá, então, por isso que eu perguntei. Existe o estigma. Mas sabia, da em forma que relação a você isso? faz. Porque tem os bons e os maus Tem. e tudo, Sim, né? exato. Mas da forma que a Ampara faz, que eu acho que é super interessante.
não é, de certa forma, comparável com o que um zoológico faz, de receber o dinheiro para cuidar dos animais? Porque tudo envolve, tem que ter dinheiro para ter as ações, Então, ou não? eu acho que tudo é o objetivo, Uhum. né? A gente não explora para poder arrecadar. Ao contrário, a gente cuida. Certo, mas o Então, zoológico a você acha gente- que ele explora para arrecadar? Porque o zoológico já existe, é o que você falou. Eu Então, achei super sensato. é que Você falou, a gente não pode acabar com o zoológico. a visitação e a exibição é uma exploração. Mas ao mesmo tempo a visitação e a Não é, exibição mas- da forma correta também já não educa o público. Então, no Brasil não existe da forma correta. Não existe nenhum zoológico que faça educação ambiental de fato. Então, mas Ponto, pode, beleza. Mas você é que pode tá. E trabalhar como para é que- isso, né? Exato. Como é que a gente trabalha para isso? Esse é o ponto. Como é que a gente converte? Porque você foi super sensata. Não dá para acabar com os zoológicos, concordo. Mas também tem que acabar com esse que mudar o zoológico. tráfego de animais. Isso. Beleza. Então, o que a gente tá falando? Não dá para soltar esses animais agora e falar, já era, não vou cuidar de vocês. Estão lá, já, né? Então, como fazer essa conversão para o zoológico, de fato, tratar melhor e, ao mesmo tempo, talvez, informar o público? E eles não param de chegar, né? Inclusive, o tempo todo, se você olhar os CETAs, as condições dos tanto os CRAs, né, o Centro de Reabilitação, quanto os centros de triagem, que são encaminhados animais atropelados, animais vítimas do tráfico, animais apreendidos. É um gargalo gigantesco, porque eles estão abarrotados de espécies. Tipo, onça parda não tem mais onde colocar. É uma coisa surreal. Então, quando você Sério? fala, é muito triste. É muito triste. Então, a gente recebe toda semana um pedido de abrigamento para onça parda que foi, enfim, ou a colheitadeira pegou a mãe, a gente recebe filhote. Nós temos um mantenedor de onças, né? Que fica no interior de São Paulo. A gente tem lá 9 onças, dentre onça preta, né? A melânica, a onça pintada e onça parda. Que são bichos inacreditáveis. Os nossos recintos são muito amplos. Então, os nossos têm 10 mil metros quadrados, 6 E não mil pode ter metros muita quadrados. onça também. Então, né? mas Não. essas aí, por Não exemplo, essas onças, elas apareceram, não, né? Ninguém pegou para explorá-las. Elas Isso. apareceram, machucadas, foram atropeladas, sei lá o que aconteceu, e vocês resgataram e estão cuidando. Isso. Esses recintos que vocês têm, não seria uma oportunidade, de alguma forma, de uma forma cuidada, receber público para justamente também trazer dinheiro para vocês, obviamente, mas com o objetivo de esclarecer o público. Olha só, é isso que acontece e educar ambientalmente essas pessoas ou não? Então, nós não somos abertos à visitação, tá? São raras as exceções que acontecem em visitação, normalmente são para manutenção de saúde ou, enfim, alguma prestação de contas para o nosso público. Mas a gente está fazendo parte de um projeto de pesquisa do Smithsonian, que é um zoológico e que faz realmente projetos de conservação. Eles instalaram um tipo de um marca-passo nas nossas onças para medir o estresse dos animais de cativeiro, tá? Então, é incrível porque eles estão fazendo um comparativo de um animal que vive em cativeiro em 10 mil metros quadrados e um animal que vive em cativeiro em 80, 100 metros quadrados, que é a realidade dos zoológicos do Brasil. Eles conseguem fazer também com animais livres? É o próximo passo. Porque tem que fazer essa comparação, né? É o próximo passo. Eu acho que o de 10 mil capaz que seja o melhor. Não tem Sim. estresse nenhum. Sim. E tem comida, né? Não Sim. sei. O outro estressa lá Mas no ambiente. para você ver o quão está sendo precisa esse colhimento de dados, até mesmo quando o tratador se aproxima, ou quando se aproxima alguém externo, Muda. mede Muda, a lógico. frequência do batimento cardíaco. Do cortisol, Então, né? isso, exatamente. Então, eles estão conseguindo medir o quão a presença humana, mesmo que para animais habituados, é nociva. Não, Sim, mas é para como você animais falou cativeiro. lá, que os barcos passam e as onças se acostumam. Com o tempo elas vão socializando e aí o estresse diminui. Quando eu falo aproveitar essa oportunidade, não é para abrir uma visitação e receber 10 mil pessoas por dia. É, de repente, em horários específicos, sei lá, eu estou chutando aqui, tá? Sei lá, das 8 às 10, pode entrar 100 pessoas por dia. Não sei, estou chutando de uma maneira que você consiga aproveitar essa situação, essa oportunidade que as outras já estão lá, vocês estão tratando, mas para educar as Seria pessoas. um regramento mais rigoroso. Sim, super rigoroso. E arrumar mais verba para cuidar delas. E, além de tudo, essa questão... E educar. De isso. Conscientizar. Esse é o ponto mais sensível, né? sim. Porque a visitação por você ali sozinho, você não tem como absorver. Não sei, talvez com nenhuma... escola, justamente, eu não sei. Porque, assim, toda vez que eu vou no zoológico, pra mim não tem a parte um pouco triste de ver os animais ali presos, muitos com comportamento estereotipado, mas eu leio muito sobre o que está escrito nas placas e tento conversar com os tratadores e se aprende muito ali. complicado, né? É difícil. Então, eu acho que a gente tinha que focar mais no programa de Crazy Gatos, mas eu tenho um assunto para falar com você. Tá, eu vou falar das pragas. E ela falou que nossa, 2 horas é muito. Aí, Eu nem sei quanto tempo já passou. É uma praga que tem no mundo inteiro e tem aqui. E minha filha mora em Israel e tem lá. Javali. Javali. Porco, sei lá o quê. E tem capivara também, que é uma outra parecida.
Daí introduzem a porra do javali aqui, que tá destruindo tudo. Aí são contra a caça, são contra não sei o que, são contra não sei o que lá. E esse negócio vai ficar gigante. Lá em Haifa, lá em Israel, minha filha não pode sair com os cachorros à noite porque ela é atacada pelos porcos. O povo israelense, o povo árabe não come carne de porco. Lá é até pior. E qual é a solução para isso? A questão, pra gente, complicada, a mais complicada nisso tudo é o ser humano, mais uma vez, faz uma merda, né? Não tem como dizer outra palavra. É gigante. E aí os animais pagam o pato. De fato, tá? Essa questão do javali e do javaporco é um problema que precisa sim ser solucionado. Né? Inclusive, a presidência atual do IBAMA, maravilhosa, graças ao meu bom Deus, né? A gente teve uma conversa muito boa e ele... Foi a primeira coisa que ele me falou. Ele falou, Ju, vocês lideram o movimento Todos contra a Caça, né? A gente tem um coletivo de organizações que trabalha tentando derrubar todos os PLs que querem legalizar a caça de animais no Brasil. Qual é a questão, tá? A caça de javali ou a caça de javaporco como forma de controle, ela é a porta de entrada para que outras espécies sejam caçadas. E não resolve. Não resolve também. Porque até hoje não resolveu, os caras caçaram pra caramba. Isso, Nos exatamente. Unidos, os caras caçam, não resolve, Exatamente. Não mata nem 5%. Sim. Exatamente. Não é? Só que o que é mais grave nisso tudo é justamente a pessoa que sai para caçar e ela está ali justamente para tal ação, se aparecer um cateto, né? Alguma outra espécie que é ameaçado, inclusive, que é parecido, enfim, ele não vai deixar de atirar, ele não vai deixar de caçar. Sim. Então, e outra, não tem como fiscalizar, não tem como você, também, novamente, num país como o Brasil, né? Onde as pessoas não têm responsabilidade, onde é muito delicado você dar esse poder para alguém sair com a arma e falar, eu posso caçar, eu vou fazer controle populacional. Porra! A gente sabe que não vai dar bom. Pode criar umas armadilhas, Sim. umas coisas, né? Então, e capturá-los. Precisa ser solucionado. E aí, como é que é a solução? Então, era justamente essa conversa. Ele falou, olha, a gente já pensou em criar grandes piquetes ou alguma coisa nesse sentido. Vai ser feito. Né? Então, hoje o IBAMA está olhando para isso assim como prioridade. Porque é um problema que precisa ser solucionado e que está impactando em outras espécies. E que está impactando na vida das pessoas e que acaba incentivando as pessoas a caçarem, né? Sim, porque o cara perdeu a lavoura dele de não sei o quê. Isso. Ele vai matar os bichos. Sim. Por que é tão complicado as coisas no Brasil? E assim como acontece a caça de retaliação para Mas produtores isso está rurais. em Israel e nos Estados Unidos também. Não é só no Brasil. Está no mundo inteiro. Ok, mas as pessoas, eu não sei que só... enfiaram esses animais também, não sei. Eu amo o desequilíbrio das coisas, né? Eu amo o Brasil, mas eu vejo que as regras não são cumpridas. Então, assim, quando eu venho agora de fora da Europa, você vê outras coisas, que você vê que o público, as pessoas cumprem as regras, cara. E não tem fiscalização, mas é cumprido. Cultura melhor lá, né? Então, e como é que muda isso aqui, cara? Escola, por isso que tinha que falar. No geral, não só dos animais, no geral. É um trabalho que tem que ser combinado, né? Que nem ela falou, não é uma coisa para mudar hoje. Não. Ela está trabalhando para mudar para daqui 1, 2, 3 gerações. É isso, ou mais, médio e longo prazo. Educação. Bom, vamos voltar para os cães? Vamos voltar. Vamos lá, os 500 protetores cadastrados. Que estão cadastrados no Amparo Animal. Quais são os processos e procedimentos e regras para eles entrarem? Tá. Se eu quiser ser o 501, como é que eu faço? Primeira coisa, ele não pode ser acumulador. Ele tem que participar ativamente de eventos de adoção. Como é que você sabe? Como é que você sabe se é ou se não é? Então, a gente recebe os relatórios semanais, né? Porque a gente tem um programa, na verdade, a gente tem uma empresa que financia um programa chamado Adotar é Tudo de Bom, onde as organizações que participam dos eventos de adoção, elas recebem enxoval, tenda, cercado, potinho, enfim, tudo que elas precisam, o aparato para organizar eventos de adoção em lugares de grande circulação de pessoas. Então, eles precisam comparecer pelo menos uma vez por semana, seja sábado ou domingo, nesses eventos de adoção para que os animais possam ser adotados. E a gente recebe a cópia das fichas dos animais adotados. Então, cada pessoa que vai lá e adota um animal, a gente recebe essa cópia. Mas vocês para observam fazer o lá acompanhamento. em loco a condição dos animais deles? A gente faz visita uma vez por ano. E você chega lá e fala, você tem que diminuir o número de cães aqui? Sempre. Porque isso acontece, porque senão eles vão aumentar. Como que é a receptividade? A gente está se deparando com uma situação muito complexa, que é a gente decidir ter que sair somente da atuação com animais e começar a tratar pessoas. Isso, bom. A gente passou por Abrir um hospício. A gente também tem que estar tudo nessa, viu? Porque de médico e doido todo mundo tem um pouco. Eu vou estar lá também. Vou fazer uma parceria com o sanatório. Porque, de novo, essas pessoas são as responsáveis por cuidarem desse ciclo.
elas precisam ser cuidadas, né? Que é um programa chamado Cuidando de Cuidadores. Muito né? legal. Que a ideia é trazer ajuda psicológica para que essas pessoas saiam desse lugar de uma vida que é realmente muito difícil, né? Quando você... Cruel, né? É cruel. É cruel. A pessoa fica lá num ciclo vicioso, lá, Sim. e pessoas colocando cachorro na porta dela. Isso. E aí, eu vou falar uma outra coisa super polêmica agora. Existe uma lei que proíbe a eutanásia de animais que podem ser tratados. Tá? Foi aprovado, Ricardo Izar submeteu, foi aprovada, e a proteção animal toda comemorou, etc, etc. Vamos lá. Existe uma diferença entre animais tutelados, né? Que estão ali. Você tem um pet, esse animal está doente. Você pode tratá-lo? O veterinário não pode eutanasiar esse animal porque ele tem tratamento. Como você considera se essa pessoa tem ou não condições de tratar esse animal? Quando você escala essa regra para a proteção animal, quando um protetor chega a ter 1.200 animais em um abrigo e você chega lá, você tem 10% desses animais com leishmaniose, com esporotricose e com doenças que fazem o animal definhar. Que não tem dignidade o animal. Você espera que esse protetor tenha recurso para financiar o tratamento desses animais, sendo que ele não consegue alimentar os animais que ele tem? Sim. Então, o ano passado, nós fizemos visitas em vários abrigos do Nordeste do Brasil. Vários. Eu tive em Natal, a gente teve em Recife, Fortaleza, a gente passou por várias cidades. Quando eu cheguei no abrigo e eu vi a situação dos animais agonizando em estado terminal de leishmaniose e a protetora virar para mim e falar assim: me denunciaram no Ministério Público porque eu eutanasiei um animal com leishmaniose no mês passado. E foi uma outra protetora que me denunciou. Não, isso é uma loucura. Aí você olha aquilo e você fala, peraí, gente, olha a distorção da lei, né? De como você pode aplicá-la. Ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que ficam ali querendo denunciar, porque elas não conhecem a realidade na prática. Sim. Elas estão de fora. Elas estão de redes sociais. Aquela protetora, ela pega dinheiro, tal, e ela tá matando os animais. Peraí. Você perguntou o que esse animal tinha? Você foi lá ver qual era a condição desse animal? Se ela tinha condições de tratá-lo? Como é que funciona isso? Isso vale também para os CCZs. Muitas vezes você olha no Centro de Controle de Zoonose, tem animais ali que se eles fossem eutanasiando seria uma bênção. Sim, para eles e para os outros cães que têm mais verba, sim, né, mais porque atenção. O animal fica ali anos e anos. Enfim, é um tema muito complexo, porque também existe a banalização da eutanásia. Então nós temos os dois lados. Mas o Brasil é um país que tem o menor índice de eutanásia, se você for comparar com a maioria dos países que trabalham nessas questões aí. Sim. Né? Então, assim, talvez a gente tenha que rever isso aí mesmo. Eu acho que, assim, a regra que vale para tutores não pode ser a mesma regra para protetores. Né? Mas o veterinário também... tem que ter a condição de fazer uma eutanásia. Isso. Tem, às vezes, um tutor, não falo tutor, eu falo dono, né? Tem um dono que chega para mim e fala, meu cachorro já parou de comer, tá fazendo xixi, tá com câncer. Você tem que procurar um veterinário que vai abreviar esse sofrimento, que acabou a vida dele. Isso aí não traz mais dignidade para o cachorro, só sofrimento para vocês e para ele. E é difícil, às vezes os veterinários não querem fazer nem eutanásia nesse sentido. Aí o cara tem que ir em 3 ou 4 ou 5 veterinários para achar um que faz. Existem os dois lados, né? Porque tem muita gente que também tem medo, porque tem gente que acaba banalizando. Sim. Tem a madame que fala, fiz xixi no lugar errado, ou qualquer coisa assim. Não quero mais ficar com ele, mata. Não, mas entendeu? Isso, né? late muito. Tipo, as coisas mais surreais. Então, tem gente que tem condições financeiras, mas aquele cachorro já é um velho que não serve pra mais nada. Então, a garota que é uma filha da putice. Mas se é o veterinário que vai fazer eutanásia, a gente tá lidando com teoricamente, com um cidadão formado, que jurou, que ama os animais. Então, ele não vai, né? Isso também é complexo, né? Então, que tem os bons e os maus de qualquer profissão. O Brasil é o país que mais forma veterinários no mundo. Não, isso é ridículo. Veterinários despreparados, dessensibilizados, e agora tem... Como é que é? Ensino à distância. Não, é EAD. Tem EAD. Veterinário é EAD. Gente. Quando eu fui fazer vestibular, nos anos 80, só tinha um vestibular em São Paulo. Só podia fazer vestibular que era a USP e o Unesp junto. Não tinha faculdade particular. De repente, em 20, 30 anos... Mas agora acho que estão querendo... Sim, mas agora já tem milhares de veterinários aí que ganham menos que o faxineiro. No mundo inteiro... E aí vão ganhar dinheiro fazendo eutanásia se precisar, né? No mundo inteiro são 280 instituições
de ensino de veterinário. No Brasil tem 510. Eles têm um dobro, quase, do mundo inteiro. Do resto do mundo inteiro. É uma loucura. Eu morro de medo disso. É uma loucura. Mas a maioria não de medo. exerce. Morro de medo mesmo. Bom, Mas paga 10 pau por mês É um business ferrado, né? sim. O mercado todo. Pet, Ó, animal. Uma coisa, tem toda os cães abandonados e a gente resgata para doar e tal. E outra coisa, acho que é um problema grande da proteção, os cães que passaram já por esse processo, já foram resgatados, foram tratados, doados e voltam a ser abandonados. E é um ciclo vicioso. E que às vezes dá a impressão, eu já tive essa impressão, muitas vezes já conversei com muitos protetores, de que tem de fora, de que é um trabalho que está enxugando gelo e que está fazendo da forma errada, porque eu vejo muitos protetores, e aí muitos me criticam, eu trabalho com alguns protetores que me indicam para resolver os problemas de comportamento e tal, e eu tento conscientizar nessa forma. Tem muitos protetores que acham que é muito difícil tratar do animal e ele é um problema para mim, porque eu tenho que cuidar dele pagar esse animal enquanto ele está comigo. Então a primeira pessoa que vem aqui e quer o cachorro, para mim é uma bênção, eu entrego. Resolve. Eu acho que não deve ser assim. Você tem que escolher bem aquele animal, entender bem o comportamento daquele bicho, para ver qual é o comportamento e o estilo de vida daquela família, para ver se casa bem. Sim. Porque senão não adianta nada, você resgatou, cuidou, gastou dinheiro, doou e voltou para a rua. Tem os dois. Os caras, eles doam porque eles querem doar, ou porque eles têm que doar, porque tem uma série de... tem que desovar, mas a maioria desses cachorros não vão ter uma vida boa naquela casa. Então. Não é? É um problema. Então, Porque assim, o cachorro vivia solto, de repente ele está num apartamento. Ele vai ter um comportamento estranho, a pessoa pode realmente querer A adaptação abandonar. é difícil. Então, por isso que eu acho que é legal essa captura aí, Sim. soltura aí. É. Né? Mas não dá para fazer em todo lugar também sei. Porque A vai gente ter quer. Eu só penso nisso. eu acho muito legal. Não, acho eu- Eu só penso nisso, Acho eu quero interessante. expandir. Acho Não, porque é que nem o gato de vida livre, né? Essa gata que apareceu lá em casa, com certeza ela vai viver menos que os outros gatos. Eu sei que ela é predadora, por isso que eu alimento bem ela para ela predar o mínimo, mas eu tenho dó de ter um gato preso. E ela já veio solta. Entendeu? A minha sócia tem 2 gatos que nunca saíram na rua, eu tenho dó daqueles gatos. E eu também não teria como. Minha casa, eu tenho que abrir porta, janela, meu gato ia sair. Você mora num sítio. Então, não, mesmo a minha casa não é tão grande no sítio. Então, assim, poxa, ela tem um puta mundão todo pra ela e tal. Então, assim, os animais são mais felizes, vivem menos, mas são mais felizes soltos. Mas não sei se São Paulo poderia suportar milhares de cães soltos na rua. Não. Ia ter atropelamento pra chuchu, Exato. né? Ia ter zoonose. Os grandes centros não comportam. Entendeu? Não rola. Então não dá, né? Não rola. Isso aí tem que ser em outro tipo de cidade. Lugar, né? A gente tem. Varia também muito de perfil, né? Do animal em si. Porque até mesmo nesse universo de cães e gatos, a gente sabe que tem indivíduos que são mais domesticados e indivíduos que são mais assalvajados, né? Então, por exemplo... E como você vai botar na casa da pessoa isso aí? Não tem como. Pega ele. Como que você pega? Não tem como. Você vai numa Você não consegue feirinha, pega um medicar, cachorro, ele tá todo quietinho lá. Daqui 3 dias ele se solta. numa Se solta. fera, Aí o cara vai querer abandonar de novo? Sim. O Brasil tem um índice de abandono muito grande. Essa triagem, essa entrevista, ela é bem criteriosa. Mas também, obviamente, existem as pessoas que facilitam porque estão com seus abrigos lotados, porque é difícil e etc. Empurram, né? Sim. Mas a maioria, pelo menos todos que a gente conhece, todos que a gente tem cadastrados, eles pegam esses animais de volta independente de quanto tempo passe. Certo, mas às vezes Então, o cara não leva de volta para ele acontece. solta na rua. Acontece. Às vezes, Mas né? um outro abrigo vai pegar, ou vai ser Sim. atropelado, né? Mas a questão que eu queria saber é como que a Ampara trabalha com os protetores que já estão nesses 500 para que minimize esses retornos, né? E também como a Ampara pode trabalhar, ou se é que trabalha, enfim, já com as pessoas que adotaram as famílias, né, que adotaram esses animais. Tá. Além dessa questão do questionário, né, que a gente fala que é uma entrevista mesmo, e nessa entrevista só adota mesmo quem tá muito afim, porque a gente fala de tudo, todos os aspectos negativos, do custo, do que significa trazer um animal para dentro de casa, etc, etc, etc. Então depois desse choque de realidade, se essa pessoa Mas a levou... pessoa mente às vezes, né? O quê? A pessoa que quer o cachorro, ela Mente. mente. Sim, Mente. sim, Acontece muito. Acontece muito. A gente tem um pós-adoção, mas obviamente é amostragem, porque não tem como ligar para todos. A gente faz o pós-adoção, né? Que é ligar para saber da adaptação desse animal em casa, né? Dar algumas dicas, etc. Porque essa é uma das coisas que a gente mais fala. Ele vai chegar, vai demorar uns dias até que ele se sinta seguro, vai demorar uns dias até que, inclusive, ele mostre o seu comportamento real. Sim. Né? Porque bem o que você falou, às vezes ele chega mais tímido, assim, ele tá com medo, de repente ele se solta e vira o giraia, né? E aí as pessoas falam, meu Deus, e tal. Essa questão da educação comportamental é muito importante. Então a gente sempre recomenda que essas pessoas procurem um educador comportamental, que ela tenha uma assistência, que ela procure essa ajuda, principalmente no início, para essa adaptação ser menos difícil, né?
Então, até mesmo esse atendimento que a gente faz por telefone, via amostragem, já acontece de algumas pessoas falarem, olha, eu não era o que eu pensava, tá dando mais trabalho do que eu imaginava, tô pensando em devolver. E a gente sempre fala, sempre devolva. Essa é uma tecla que a gente sempre Mas devolve bate. para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa. Isso, sempre para a E mesma todas pessoa. essas entidades recebem de volta. Recebem de volta. Se você está Já lotado aconteceu lá e de você 5 desova. anos, Ah, a pessoa recebe, mesmo sem O que condições. você falou? Já aconteceu de, tipo, a pessoa 5 ter o anos. animal, demorou 5 anos, ela foi E lá devolveu. e devolveu. Aconteceu alguma coisa, sei lá, ai, vamos me mudar. separei, eu vou me mudar, qualquer coisa. E aí já desiste da ideia. Por mais que a gente tente bater na tecla da responsabilidade, que o animal vive até 15 anos, aquela coisa toda, mesmo assim... E tem devolução quando o Acontece. cachorro já tá velho e fala assim, olha, foi ótimo esse cachorro, obrigado por ter me doado, Tem. mas agora tá Começou velho, a tá ficar doente doente. e Sim. vai precisar de uma Dinheiro, cirurgia. Como eu não tenho condições, ele já tá velhinho mesmo, eu já te devolvo aí, já que você aceita de volta. Me dá um novo. E como é que você faz? Porque assim, eu vejo o trabalho de vocês muito interessante e eu acho que em certa parte também é com o meu trabalho de comportamento que eu cobro, obviamente, para fazer as consultas e tal, mas por que a minha empresa chama educação de animais? Que tem educação ali. Porque o meu trabalho não é só cuidar daquele indivíduo e fazer ele viver bem, o cachorro, né, o gato, Mudar a cabeça do mas tutor, né? mudar as pessoas, exatamente, para que elas virem vendedoras externas da minha empresa, falando para os amigos, para os parentes, para onde ela visitar, ou quando virem o cachorro dela educado, falam, nossa, foi o Gustavo e tal, mas e olha, sabia que é assim o cachorro, a cabeça do cachorro é assim, assim, assado? Ou seja, tentar conscientizar o máximo possível. Eu acho que vocês também têm esse trabalho, Sim. né? Mas muitas pessoas vão se aproveitar disso. Falam assim, olha, eu adotei o cachorro, muito legal, ótimo, viu bem. Agora precisa de 10 mil reais para uma cirurgia, é mais fácil, como eu tenho lá uma cláusula do contrato, sei lá, que é mais fácil eu devolver, eu vou devolver. Sim, Acontece muito. O que vocês fazem? É uma minoria, Que bom, assim. É que bom. bem pouco mesmo. Principalmente quando chega nessa fase de estar mais velhinho, né? A gente pega. Tá. E como conscientizar essas pessoas? Por Você exemplo, pega, não. Já aconteceu da Ampara pegar. Tanto que a gente Ampara. não tem abrigo, mas a gente Mas o tem que você faz? sob Você os pega nossos e leva cuidados. Você põe pra sua casa? Não, a gente tem algumas unidades, né? No nosso escritório, nossa base, que não era para ter animais, mas tem uns 20, tem uns... quando eu fui Você lá, tá tinha, virando tinha isso aí. acumulador. Tinha alguns. Não, a gente é bem controlado. Eu falo que a gente é pra ter louca tratada. E como conscientizar as pessoas? Como que vocês chegam nessas pessoas que adotam? Vocês têm uma forma... Tudo bem, tem a ligação por amostragem, mas tem uma forma de mandar materiais, talvez, ou conteúdo, Então, alguma coisa assim? o próprio momento da adoção, elas já levam uma cartilha, né, de bem-estar animal, que é justamente para esse momento da pós-adoção. Quando meu animalzinho chegou em casa, e o que fazer? Então, tem todas as principais dicas, né? O nosso contato, porque é tipo disque pizza. O tempo inteiro, a pessoa fica acionando para perguntar, tirar dúvida, tal. tira a dúvida? Um veterinário? A gente tem uma equipe, a gente tem uma equipe. Não, tem pessoal que é comportamentalista. Eu digo assim, vai. Treinadores e veterinários. Isso, exato. Mas são coisas básicas, né? A sim. gente sempre encaminha para que esses adotantes tenham um atendimento em casa, que é justamente isso, para treiná-los. A gente dá dicas muito básicas, assim. A gente não faz Sim, também porque cada caso é um caso. Sim, Sim, exato. Você tem as coisas mais gerais, né? Exato. Mas além desse material, enfim, a gente bate nessa tecla de diversas formas, desde as campanhas de conscientização, os vídeos que a gente grava e publica, né, as nossas mídias, as redes sociais, as cartilhas, a entrevista, mas mesmo com tudo isso, ainda acontece uma taxa de pelo menos 20% de abandono ou devolução. Agora, Juliana, Mas vamos lá. 80% já ficaram. pelo menos. Existe a proteção desses animais abandonados, desamparados, ou que foram atropelados, tem tudo isso, os cães de rua, né? Mas também tem um outro extremo, que talvez precise tanto quanto de protetores, que é os cães que têm um lar, têm uma família, muitas vezes com posses, com condições de dar o melhor, acham que estão dando o melhor na cabeça deles, só que estão humanizando os animais. Ah, tá. Então esse cachorro ele não faz exercício, ele come a melhor ração, É ele tem obeso. vacina, ele tem veterinário, Eu não ele quero tem de tudo, bebê. tá? Mas ele tá obeso, ele assiste Não sai pra Netflix, passear, ele come o biscoitinho da tarde, o lanchinho, o Uhum. leitinho, né? É um Foi cão bom. com problemas de Foi. comportamento, Uhum. né? É um cão que está desequilibrado Uhum. e vive muitas vezes num luxo que as pessoas acham que estão fazendo melhor, mas na verdade estão fazendo pro pior. animal. Exato. Então também acho que precisa de um protetor no sentido de que esse animal não está vivendo bem. Esse indivíduo, como a gente falou, não é a espécie. O indivíduo ali não está vivendo bem. E muitas vezes, infelizmente, como a gente já falou, tem protetores bons e protetores ruins, como em qualquer área. Muitas vezes isso também é incentivado pelos protetores. Não, tem que tratar como filho sim, tem que humanizar, eles são bebês também, não sei o quê. Então,
Como buscar esse equilíbrio? O que, que vocês fazem? Deixa eu fazer um parênteses. Eu fui dar uma palestra, você lembra lá? Lembro. E aí, olha só, era um ambiente de proteção, que eu fui lá, os caras até olharam meio torto pra mim, assim, né? Tudo bem. Aí eu vejo os protetores... Na Universidade de São Paulo, né? Na Universidade de São Paulo, lá, foi legal. Foi legal. Só que assim, eu vi os protetores com os cachorrinhos mimados de raça no colo. Chihuahua, Spitzzinho, com roupinha. Eu falei, esse povo tá doido. Mas não era produção? Não, era deles. Assistindo palestra, latindo, atrapalhando. É tipo o comunista de iPhone, é um protetor de chihuahua, sabe? Acho que no dia a dia deles, aparecem esses cãezinhos de raça, eles pegam pra eles. Mas aí, a maneira que eles estavam cuidando, totalmente humanizada. Acontece. Totalmente estranha, entendeu? Não é uma maneira técnica. Eu não importo se ele tivesse com um pitcher, um vira-lata ou um chihuahua. Importa a maneira que ele tá lidando com aquele cachorro. Sim. O cachorro era reativo, era latidor, era mimado, era humanizado. Totalmente estranho. Eu falei, como é que essa pessoa trabalha nesse métier se ela está totalmente desinformada ou está equivocada, entendeu? Foi necessário interromper as palestras, tinham vários palestrantes, o Dan era um deles, porque o cachorro não parava de latir, por exemplo, né? Eu falo, mas o que é isso? Esse povo tá doido. Então, o brasileiro ele tem o animal de estimação, né, como filho, né? Sim, essa é uma coisa que é não é brasileiro, alguns brasileiros. Mas foi feita uma pesquisa e ele é como membro da família, ele é tido como membro da família. Beleza. E tá maravilhoso. Mas que seja cachorro? Isso, perfeito. A humanização a gente também vê como algo muito negativo, tipo tingir pelo. Eu já vi pessoas que colocam unha postiça excesso em gato. De banho, perfume. Excesso de banho, perfume, aquele monte de coisa, tipo, que o bicho fica com a cara, enfim. Comida vegetariana, coitado. É um monte de loucura também, que tá tendo. Isso também é um tema super polêmico, que a gente também... Os animais é onívoro, carnívoro. Tem que respeitar, né, a alimentação da família. A biologia de cada um. Mas assim... tem muita gente que passa do ponto porque acaba transferindo uma carência, né, essa parte emocional para aquele animalzinho, porque muitas vezes é tudo que ela tem, né? Então essa relação ela não se dá só com protetores, ela se dá também com muitos tutores. Sim, tem lógico. gente que, né, mas os protetores seriam as pessoas porta-vozes de coisas diferentes, eu achava. E não eu vejo o mesmo erro que um tutor desses aí tá cometendo, que é bizarro, sendo cometido por um profissional da proteção. Então, é que assim, os protetores, de novo, eles não são necessariamente profissionais. Eles têm uma paixão. E eles tentam fazer alguma coisa com isso, porque, enfim, querem ajudar os animais e escolheram essa causa. Mas não deveriam muitas ter vezes nem comportamento. escolhem. Então, eu vou te falar, essas pessoas elas não conseguem tomar um banho direito, muitas vezes. Mas, Juliana, vamos lá, ó. Deveria existir. Sim, porque os cachorros vão entrar no banheiro lá. Para você ter uma ideia, a gente, quando precisa que eles encaminhem para a gente um relatório, né? A gente precisa da relação de adoções, a gente precisa de algumas informações para mandar a doação, qualquer coisa assim. É muito difícil, porque a dinâmica suga o dia a dia dessas pessoas. Então, a gente fez, por exemplo, uma série de vídeos para capacitação. Então, tinha desde melhores práticas nos abrigos, dicas para as mídias digitais, a profissionalização, como você ter um CNPJ e se profissionalizar, sair da informalidade, esse tipo de coisa. Ótimo. Então, tudo isso a gente mandou. A gente acredita que, assim, 30% tenha visto esse conteúdo. No máximo. No máximo. Infelizmente. No máximo. Mas eu vejo assim, ó. Quando meus clientes me procuram, eles têm problemas de comportamento, cães desequilibrados. E eu não tenho nenhuma dúvida de que qualquer pessoa, acho que 100% das pessoas que me procuram, amam os animais. Eu não tenho dúvidas disso. Quando eles me procuram e fecham comigo, eu começo a apresentar uma série de coisas diferentes para eles que eles nem imaginavam que é a cabeça do cachorro. E aí eu faço sempre uma provocação para todos os meus clientes. Eu falo, ó, é o seguinte, você tinha problemas, você me chamou, eu tô aqui, ajudei vocês. Antes vocês não sabiam como era cuidar bem de um cachorro. Vocês diziam que amavam os cães e eu acredito em vocês. Agora, eu só vou acreditar se vocês realmente continuam amando os cães de vocês, se vocês cuidarem do jeito que vocês aprenderam que é o certo. Porque vocês me pagaram para eu estar aqui, vocês aprenderam o certo. Antes vocês não sabiam e estavam indo no chute, tentativa e erro. Aí acho que assim vou fazer assim na melhor das intenções. Agora vocês sabem o que é o certo. Se vocês não fizerem, eu vou ficar muito puto com vocês. E eu pego no pé dos caras. E eles fazem, os cães melhoram, né? São pessoas comuns que têm cães. Agora, uma pessoa que trabalha com cães, um protetor, um banhista, um tosador, um monitor de daycare, um veterinário, um adestrador, eles deveriam saber mais ou deveriam buscar mais informação por conta própria até.
Ah, mas eu sei, a condição daquele lá que não toma nem banho, eu entendo, tem várias condições, mas a gente tem que tentar, Limitações. de alguma forma, acho que talvez seja também um dos trabalhos de vocês, fazer isso com vocês, cartilha e tal. E eu tô à disposição até, se quiserem ajuda nisso aí, porque eu adoro isso. Tô anotando, gente. Ó, Coloca aí, compromisso aqui coloca aí. nessa A gente precisa mesa. trabalhar coisas juntas. Compromisso nessa mesa. Porque, pra mim, é inconcebível uma pessoa, um veterinário, por exemplo, que é a favor de humanizar. Ou que faz E tem. vender coisa de que você falou da Não, ursinho. tem porque o mercado estimula. É que tá, mas é O cara quando eu vou numa vende a feira. roupinha, o cara acaba usando no cachorro dele. Exato. Quando a gente vai numa maior feira do mundo, do América do Sul, lá, o aquela- Pet South America, e vê lá os cães todos que pra mim pintados. é uma porcaria. Aquilo, É. gente. Eu nem quero mais ir Pô, isso é uma lá. feira Pelo amor de profissional, cara. Deus. Só pode, teoricamente, só Pelo pode entrar amor de profissional. Aí a gente Deus. chega lá, os cães pintados. Mas peraí, É um o horror, mercado é um show de vive horror. disso. O mercado É um vive show de disso. horror. Pode, Aquilo cara. lá é uma feira de business. É um show de horror. Pet. É um show de Tem que horror. estar muito preocupada com o bem-estar animal. Mas é uma sacanagem, É uma cara. sacanagem. Eles deveriam saber. É isso que eu falo. Os profissionais que trabalham com isso, sejam amadores da proteção, sejam amadores não sei o quê. Cara, se são amadores, vão estudar aquilo que você ama e fazer um negócio bem feito, pô. Não é? A gente já criticou bastante. A gente foi visitar essa feira e a gente chamou o responsável pelo stand, enfim, a gente tentou falar justamente sobre isso. assim, não. porque tem os groomers. Batendo Não, aquelas lojinhas da China. Mas tem os lá. groomers bons também, Não, lógico. mas é que tem os- tinham os que tingiam e faziam Sim, coisas assim sim. que falavam, É, meu então. Deus. Não, né? e metade do que se vende lá é coisa pra humanizar cachorro. problema Isso. aí. É Totalmente lacinho, é roupinha. A maioria é pra humanizar. É, a maioria. Tem pouca mercado coisa humaniza. técnica lá. Né? Tem coisa, a maioria é coisa bizarra mesmo. Sim. Posso mudar um pouquinho de assunto? Pode, Você depois. vai- Você vai mudar pra quê? Desculpa. Aqui, Vou qual que é? mudar para venda de animais Tá, em lojas. calma, só mais uma então. Só mais uma da proteção. Vai. Vamos lá. Infelizmente, a gente começou a falar, não sei se já estava no ar ou não, a gente começou a falar do que vende mais na proteção, né? Que é a mídia mesmo, você pegar o cachorro lá sofrendo, aí você chora, faz um auê e mexe com a parte emocional das pessoas e tal. Hoje, a gente vê, ano passado nós tivemos eleições, e a gente viu um boom de políticos se aproveitando claramente da causa animal para conseguir votos. Fazer lei bizarra. E fazer leis bizarras. Concordo, maioria tem que ter é bizarra. leis e tal, mas tem umas coisas que você fala, mas não é possível, né? E infelizmente, muitas coisas eu ouço, histórias que eu ouço, que eu não sei se são verdades ou não sei, mas teve uma história que eu presenciei. E eu vou contar aqui, já contei uma vez em outro podcast, em outro episódio, e vou contar aqui de novo. Um delegado desses famosinhos, que fazem de tudo pra aparecer, e que a gente vê que é uma puta sacanagem do cara, porque quando eu precisei de verdade, mandei uma mensagem pro cara, que tinha um caso lá de um cachorro que uma casa queimou e o dono não podia cuidar dos cães, o cara cagou pra mim, tá? Mas ele faz de tudo pra aparecer na televisão, aí na mídia. Ele recebeu uma denúncia de um cão que de fato sofreu maus tratos. Uma pessoa colocou um capuz no cachorro, meio que colocou um saco, e tirou uma foto tipo terrorista do cachorro, Mas assim, deu sabe? maus tratos suaves. Era uma foto assim, pra aparecer, e aí bombou essa foto, sei lá como é que foi, e chegaram nesse cara mandou uma equipe, nem era da região dele, mas mandou uma equipe. Bom, chegando no local, infelizmente um outro cachorro muito parecido, que não era aquele. Você pega as fotos, realmente são, depois eu te mostro em off aqui. São realmente muito parecidos, mas para quem trabalha com cães, vê os detalhes e sabe que não é o mesmo cachorro. Bom, chegou lá, pegaram um pitbull, o cachorro Do vizinho. O cachorro de verdade que sofreu maus tratos era um vira-lata. Tá. E o que capturaram lá era um pitbull. A moça dona do cachorro falou: olha, não é esse cachorro, não sei o que, bibibi. Bom, nós somos da polícia. Pegaram o cachorro. Levaram esse cachorro, sei lá eu aonde. Isso foi em novembro de 2021. Levaram esse cachorro não sei pra onde. Ninguém sabe onde esse cachorro ficou. Essa moça, a dona do cachorro, do pitbull, mostrou, tem um vídeo disso, o cachorro super sociável que abriram lá, arrombaram a casa, o cachorro ficou solto na comunidade ali, com outros cães em volta, com pessoas, abanando o rabinho, bonitinho, bonzinho. Bom, essa pessoa, essa dona, então, fez uma postagem na internet, outros protetores viram que ela estava falando a verdade, que não era aquele cachorro, e começaram a pagar advogado, não sei o quê. Bom, isso foi em novembro de 2021. Em julho de 2022, conseguiram reaver esse cachorro. Nossa. Só que esse cachorro, então ficou lá zoado. 8 meses, voltou completamente desconfigurado no sentido comportamental. Agressivo com os cães da casa, atacou outro cachorro que convivia a vida inteira na casa, atacando pessoas, super ansioso. Bom, aí me chamaram para ajudar no comportamento desse cachorro, fui lá e ajudei, melhorou, mas não ficou perfeito. Enfim, uma puta caso complexo também, é fora da cidade, eu fui lá para ajudar, mas tinha que ter visitas mais constantes, enfim. E é um delegado famoso aí. Esse cara, nitidamente, usou o poder dele, Jogou pra torcida. porra, pra falar, é um pitbull, não sei o que, resgatamos, não sei o que. E no final das contas, esse cachorro se fudeu e a família se ferrou. E foi um desserviço, cara, que foi feito. Então, assim, é óbvio que eu não tô falando que a maioria dos casos acontece isso. Quero acreditar que isso seja exceção, mas já ouvi outras histórias.
E que acontece, infelizmente, cara. Ou seja, é um exacerbação, sei lá se diz a palavra, da proteção animal. Então, até que ponto você acha que a produção pode ir, pode não ir? Porque tá rolando uma sacanagem. Se eu for, o Dan é um cara super responsável que eu conheço há muitos anos. Vamos falar de mim, então. Na minha casa, eu tenho 3 cães. Sou uma pessoa que, como você viu do peixinho, cuido bem dos meus cães. Se você for lá na minha casa às 6 horas da manhã, 6 não, porque eu acordo mais cedo, mas se for 5 horas da manhã, vai ter xixi, vai ter cocô lá. Lógico que vai. Você Então, se um protetor invadir ali, sei lá, uma polícia invadir ali 5 da manhã, vai ver que tem xixi e cocô. Eu falo assim, você está maltratando porque seus cães estão num ambiente sujo. Cara, mas calma, eu acordo, eu vou limpar. Calma, se você for num canil, numa criação séria, não qualquer uma fundo de quintal, a gente vai falar da criação, você vai ver também 5, 6 horas da manhã, canis sujos, porque o cachorro faz xixi à noite, faz cocô à noite, aí fala, isso é maus tratos. Mas quando eles querem fechar um canil, eles vão 6 da manhã para pegar justamente Exato. isso. Então, assim, eles não vão 9 da manhã. Exato. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é sempre que acontece, mas existem alguns casos que a gente sabe que exageram. Então, como que você vê isso? Porque é a mesma proteção. Na minha opinião, isso queima o filme de vocês que fazem um trabalho sério. Eu realmente não soube desse caso, então é difícil eu opinar especificamente sobre isso, mas erros acontecem em todo lugar. Eu acho, de novo, que essa questão da mídia, né, e do excesso de divulgação e né, do sensacionalismo para atrair mídia ou para atrair seguidores, né, ou é algo que, assim... Para atrair dinheiro, verba. Precisa ter um olhar mais atento sobre essas questões, porque, de novo, é a armadilha do ego. Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, que, por exemplo, aconteceu a ação do litoral, todo mundo se despencou para lá. Imediatamente eu falei, puta, eu sou a pessoa que quer ir normalmente. Aí eu parei e pensei assim, falei, mas eu vou ser útil lá em quê? Aí eu parei e fiquei pensando, porque é aquela coisa, você chega, aí todo mundo quer ver, aí você começa a filmar, você bota nas redes sociais, e isso acaba te trazendo um estrelismo, uma sensação de herói. Massageia o ego. Massageia o ego, que é uma né? grande armadilha, muitas vezes. Né? Então, eu tô falando de mim. É importante eu estar falando do que eu vejo e das armadilhas que a gente mesmo está sujeito a cair. Certo. Então, essa questão de você... querer alimentar esta rede que tá ali te cobrando e te alimentando e dizendo, né, parabéns pelo que você tá fazendo, etc, etc. E muitas vezes você, então, de novo, eu falo por mim, né, com intenção positiva, ou querendo ajudar, ou querendo fazer o melhor, você tá sujeito a receber uma informação errada. Se você não investigar a fundo, você tá sujeito a fazer merda, né? Então, eu acho que, assim, tudo precisa ser muito ponderado. E, de novo, a proteção animal, ela é muito passional, realmente. Das causas que eu já, enfim, ventilei e já fui voluntária, etc., disparado, a causa animal, ela é aquela que tem pessoas mais fervorosas e que acabam sendo mais impulsivas. Por quê? De novo, elas têm uma paixão e é muito difícil você equilibrar a paixão. É muito difícil você entender, eu tô passando do ponto aqui, putz, que louco, olha o que eu falei na rede social. Tipo, né, é muito difícil você fazer essa autocrítica e principalmente ter o termômetro para dosar se eu tô passando do ponto ou se isso tá equilibrado. Né? Eu já pulei muro desnecessariamente, mas eu não cheguei a tirar o bicho. Eu fui lá e vi, falei, não era o que eu pensava, voltei para trás. Um exemplo, né? Eu falo que a vida foi me amaciando e a minha terapia também foi me ajudando bastante. E o caso também de eu estar aberto a conversar e entender todos os lados. Vamos fazer um corte. Mas, Juliana assim, Camargo pulou muros. já pulei alguns. É isso, a desconfiança de que aquele bicho estava passando por maus tratos. Pulei, cheguei lá, não é bem isso, volto pra trás. Então, tipo, né? Desculpa aí. Desculpa aí, beleza fazer isso. Sim. Pode continuar, né? Não, só porque, tipo, né? Aí vou até o fim. Não vou. Não é isso, erros acontecem, mas não pode continuar no erro, né? Então, tem que aprender com os erros, né? Investigar um pouco mais, né? Isso é fundamental, porque, de novo, as informações, elas chegam truncadas. Né? Quantas vezes aconteceu de tipo, olha, você ajuda fulano faz isso e aquilo. Fulano faz eutanásia, mata muito cachorro. Não é? Essa mulher que eu fui visitar em Natal, eu tive que ver com os meus próprios olhos, porque era cada informação que chegava. Então, de novo, uma coisa que eu me orgulho muito da nossa equipe e de como a gente se posiciona em relação a isso, a gente não fica ouvindo fofoca, a gente vai ver. Ótimo. A gente vai
olhar com os próprios olhos. Muitas vezes, a gente fala, nossa, mas você estava lá no fulano, você estava lá no sei lá, criador. A gente já visitou o criador de animal silvestre que convidou a gente para ir lá ver como era, entendeu? Tem que ir mesmo. Eu falo, a gente vai em todos os lugares. Se nos convidarem, a gente quer ver para tirar as nossas próprias conclusões e a gente embasa os nossos posicionamentos. E aprende, né? É isso, exato. Então, assim, de novo, a gente fala, né, muito dessa questão do ser humano, né, das nossas falhas, do que a gente tem de problemas emocionais e de questões que acabam fazendo com que a gente tenha atitudes que nem sempre são 100% corretas, ideais e etc. Quando a gente tem algo que é muito, né, o ativismo em si, ele não é ponderado, né? Então, eu falo sempre isso dentro da Ampara. Gente, a gente tem que ser mais técnico, menos ativista. Mais técnico, embasamento, ciência, papapá. Eu quero informação, me prova aqui por A mais B que tá errado. Eu não quero simplesmente trazer só essa questão da emoção, que, claro, para mim é muito importante, e eu sou totalmente emocional. Porém, eu não posso simplesmente só falar sem nenhum embasamento. Né? Mas infelizmente não é todo mundo que pensa assim. Porque dá trabalho pra caralho fazer isso. Lógico que dá trabalho. Porque você se olha, porque você fala, puta, eu tô fazendo tal coisa errada, e eu tenho que ter a humildade de admitir que eu tô fazendo errado. Então não é todo mundo que tá preparado pra isso. De novo. Mas tem gente que tá errando muito e tá cada vez mais em evidência. E acaba fazendo um Mas a gente vê desserviço. isso em tudo. Não tem gente, um monte de gente imbecil que é eleita, não tem um monte de gente Não, imbecil que tá ocupando cargos que importantes. tem milhões de seguidores. Você fala, meu Deus isso. do céu. Isso mesmo, influenciadores que você fala, essa pessoa, tipo, como é que pode? Não Quando eu fui debater lá com a Luísa Mel, eu falei, Luísa, onde você vai botar tanto cachorro que você tá pegando? Você não tem lugar pra botar. Eles estão mal ali, vão ficar pior aqui. Não adianta você querer pegar 1000 cachorros de um canil. Vou estourar um criadouro de 1000. E vai botar onde? Mas esse tinha que ter sido estourado. Não tô dando. Não tô falando o exemplo X. Mas assim. Você disse, tipo, o pós dessa ação. Ela não vai ter lugar para 10 mil cães, 20 mil cães, 50 mil cães, entendeu? Tem uma estrutura antes. Então assim, eu vou alugar um galpão. Não, peraí, vamos lá. Talvez fosse. Eu vou tentar fazer uma comparação. É a mesma coisa que você chegar num dos seus. Você chama de filiado? Como que é? Os protetores? Afiliados. Tá, Então você chega um dos seus afiliados e fala assim, olha, isso aqui não tá tão legal, você precisa reduzir um pouco, você precisa mudar isso, né? Daqui 6 meses eu vou voltar aqui. Exato, daqui 6 meses eu vou voltar. Exato, é a mesma coisa você chegar num desses afiliados que estão fora do padrão que você deseja e falar assim, olha, vou tirar todos os cães. Você tem 100 cães aqui, você podia ter 70, e então eu vou tirar todos. Mas calma. E você vai colocar onde? Não é melhor você instruir seu afiliado e falar, olha, não é tão legal assim, vamos tentar melhorar aqui. Já aconteceu, tá? Eu sei, imagino que aconteceu aconteça. recentemente, da gente ter que tirar todos. Tá, mas você tinha ido lá algumas vezes. Mas não é uma coisa comum, né? Senão você vai ficar daqui a pouco com 2 milhões de cães. Não é comum. É exceção. E foi uma trabalheira danada assim, pra gente poder realocá-los. Se você é muito passional, muito emocional, e tomar uma atitude radical, você pode estar errando. Se tomar várias atitudes radicais, você vai errar em algumas. E esses cachorros vão sofrer. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, tem que ser a gente tem que trabalhar a informação. Lógico que tem canil que tem que estourar. Sim. Como tem quando tem abrigo que tem que deixar de existir, como tem loja que, né? Exato. Mas eu quero tocar num assunto que, como eu sou criador, eu acho assim, o consumidor final, na verdade, que está fomentando um monte de coisa, né? Fomenta vários tráfico, contrabando, criação errada, humanização, sei lá, mercado bem doido. Mas assim, de novo, eu sou vizinho de Embu das Artes. E antigamente tinha uma loja meio escondida lá, agora tem uma Vila Pet lá, com um absurdo de monte de cães engaiolados, lojas patrocinadas, com layout maravilhoso. Vocês trabalham de alguma forma para conseguir diminuir esse tipo de coisa? Porque, por exemplo, vamos falar desses delegados ou da Luísa Mel, eu não vejo ninguém indo lá fazer nada. E muito menos fazer uma barraquinha lá em Embu das Artes para dar informação. Ó, não compre aqui. Se você quer adquirir o cachorro, você tem outras formas de adquirir. Não importa a maneira que você pensa e o que você pensa. Mas aquilo está errado. Primeiro que os cães sofrem maus tratos. Segundo que fomenta a criação de fundo de quintal. Sim. Isso é muito comum, né? Inclusive, não sei se vocês lembram acho que a loja Cobase da Vila Lobos, que tinha uma pracinha em frente, e tinha uma galera que aproveitava o público que frequentava ali, abria o porta-mala e ficava vendendo um monte de filhotes. E o cara comprava lá, e a Cobase gostava que o cara comprava um enxoval lá depois. Foram anos e anos de luta para conseguir uma fiscalização para aquele lugar. Então, tirou.
Então, Que bom. nesse momento não tem mais. Mas eles migraram para algum lugar. Sim. Sim. Você Né? vai mais nas lojas gigantes que tem por aí na periferia, tá Tem um rolando monte, igual. É. Infelizmente. A gente tem que conscientizar Porque o consumidor para com tudo que a gente está certeza, falando. com certeza. Para esses pets que estão fomentando o tráfico. Tá tudo errado, a gente sabe disso, por isso nós estamos conversando aqui. Mas, por exemplo, em Budas Artes é muito na cara do gol, é os jardins desse tipo de coisa, entendeu? E por que Ninguém faz nada Por lá, exemplo, por quê? vou dar um exemplo. Por que esse delegado, não sei qual deles é, por que uma Luísa Mel? Porque, sei lá, o que impede que esse povo vai lá e feche, te tire aqueles cachorros dali e veja eventualmente num criador que está fazendo menos dano a tudo isso? Eu acho que assim, no meu entendimento, são muitos, né? A gente nunca teve nenhuma ação porque a gente não tem abrigo. Então a gente não atua nesse lugar para recolhimento porque realmente a gente não tem. No caso Você pode falar do mercado, não precisa nem falar da Ampara, se a Ampara não tiver esse tipo de ação. Não, a gente realmente não tem porque a gente não tem abrigo, né? A gente não teria como resgatar esses animais. No caso dessas pessoas que comercializam de forma irregular, né? Mas tá regular lá, porque tá na cara do gol. Não tá na regular. ilha lá, O problema igual é o bastidor, né? É. O problema é o É bastidor. uma loja maravilhosa, chique. Então, normalmente a vitrine Eu tenho né? uma vergonha daquilo, eu passo de costas ali até. Mas eu acho que o público acha bonito aquilo, Sim, entendeu? sim. Mas acha. Então acha, uma vila Mas pet. acha. Olha, Então, porque não é contra comprei um vender. cachorro numa vila pet. Não é proibido você vender, acha? né? Acho que eles estão ali, de certa Não, forma... não é proibido vender porque não é o município de São Paulo. Sim. Mas o consumidor deveria entender. Mas aquele cachorro lá tá sofrendo maus tratos. E metade vai ficar doente ali. Então, mas vamos lá, o ponto é, por que não tem nenhuma ação? Não da Ampara em si, mas geral, dos protetores. Não, eu acho que assim, hoje a demanda dos protetores, ela acaba se dando muito mais através do entorno e das pessoas físicas que acabam mandando animais, né? Para você fazer uma ação como essa, eu precisaria, de uma estrutura. Eu precisaria, de um... porque sempre quando você faz uma denúncia, a polícia fala assim para você, tá, você tem para onde levar esse animal? Sempre é assim. Você que tem que dizer para onde vai levar esse animal. Tá, mas vamos dar um exemplo. A Luísa Mel fecha um canil. Por que ela não vai lá e fecha aquela porra lá? Então, Qual é a diferença? Porque mas eu acho que não dá para errado. fazer tudo, Mas né? eu nunca vi falar, ninguém nem fala daquilo. Porque É uma coisa tão bizarra, tão porque, enorme. Assim, os animais, o que eu recebi de informação, por exemplo, essas ações em que aconteceram esses resgates, houve um tempo para os animais ficarem bem, aí depois a castração, etc. Então foi um período longo que ela teve que ficar com esses animais até também sair a documentação, etc., para que eles pudessem ser adotados. Então foi um período longo. Então o que gira em torno de uma ação como essa, de custo, de espaço, de demanda, de pessoas envolvidas, é uma coisa surreal, é uma coisa muito astronômica. Aí eu acho que até mesmo ela imaginou que seria, não tinha ideia do quão isso seria complexo, né? E do quanto seria difícil. Porque aí depois, quando você leva para o evento de adoção, foi assim, né? As pessoas querem animal de raça, então o evento foi lindo. Tá, mas esse as pessoas canil conseguiram com 1000 adotar, cães só etc. existe porque tem essas lojas. Sim. Juliana, Eu acho que assim, Então, é um ponto você tá sensível, entendendo? Porque, assim, precisa ser esses olhado. criadores, porque o criador decente não faz isso, não vende Mas eu acho que cachorro, é quem regulamenta, né? Tem que, então, quem mas eu legaliza, não quem vejo, por exemplo, autoriza. Só existe criador mal intencionado porque tem quem compre, né? Agora, loja é uma compra por atacado, não é nem por varejo, entendeu? São muitas as necessidades, gente. Sempre vai faltar uma coisa ou outra. Sempre vai ficar uma coisa ou outra sem ser assistida, porque a demanda é gigantesca. E assim, ela especialmente deve receber né? Porque o poder de mídia que ela tem é realmente impressionante. Então ela deve receber demandas assim absurdas. Então você escolher, né? Qual que vai ser a prioridade é muito difícil. Então Existe sempre vai ficar alguma coisa que vocês fazem, que a Ampara faz com ela? A gente fez lá atrás uma ação, mas foi contra a questão de embarque de animais vivos, que eram animais que são abatidos em outros países do mundo, que são transportados em navios, que foi também um coletivo de iniciativas. A ação dos Beagles do Royal também foi uma ação coletiva com várias organizações e nós estávamos envolvidas, mas foi só. A gente nunca fez nenhuma outra ação em conjunto. eu queria entender, Juliana, qual é a visão, acho que nem é da Ampara, talvez sua mesmo, particular, sobre a criação de cães. Porque você falou assim, né, fora do ar, a gente não é contra a criação, a gente é contra a comercialização, né, o comércio. E por que eu quero falar isso? Pode dar a sua opinião sincera, tá? Mas a gente aqui, por exemplo, a gente entrevistou vários criadores de várias raças para entender como é a raça, o que pode, o que não pode, qual é a característica e tal. E são criadores, muitas vezes, são criadores artesanais. A maioria. A maioria, O idôneo é mais assim. a última pessoa que a gente entrevistou,
né, que foi sobre o braco alemão, cara, ela tem 7 cães na casa dela, sabe? Ela tira, sei lá, tem o número de cães que eu consigo cuidar. ela falou, Entendeu? isso. Então, assim, ela não tem nem lucro, ela tem outras coisas, do outro ganha-pão, sei lá, e tem a criação. Mas outros que tem uma criação que dá o lucro, né? Mas que também não é nada que ele vai ficar milionário, dá para viver disso, né? E tem, obviamente, as fazendas de cães, né? Então, assim, qual que é a sua visão sobre criação? Porque, na minha visão, só antes de falar da sua, é o seguinte... os cães de raça são super importantes. A gente você foi lá para essa tragédia que teve aqui em São Paulo e muitos cães trabalharam ali ajudando e acharam pessoas soterradas ali, e são cães de raça, porque tem que ser selecionado, tem que ter aquelas habilidades específicas. Não que o vira-lata não possa, mas é difícil você encontrar entre 1 milhão de vira-latas, 10 ali. É melhor você ter uma raça já criada para isso, entende? Que tem essas características. Então os cães de raça são importantes. Agora, qual que é a sua visão sobre criação em si? Tá. Ai, meu Deus. Não, acho que essa é o tema que mais nos divide. Porque, assim, obviamente, todos têm nessa questão de predileção, de padrões estéticos, enfim, de que gosta mais de um, gosta mais de outro. Por exemplo, eu tenho paixão por pata curta. Por alguma razão, tipo, eu não resisto a um pata curta. Porém, tem vários vira-latas de pata curta. São Já mestiços aconteceu. coisas aí. Sim, exato, sim. são mestiços, exato. Então, muitas vezes você fala, putz. Você tem cachorro? Não, tenho gatos. Tenho gatos. Mas eu já tive muitos cachorros, tive vários adotados. Pra gente é meio que secundária essa questão dos padrões estéticos, né? Tipo, Não o padrão estético, mas o trabalho do raça. cachorro. Entendeu? Tá, o papel. O papel. Você diz? Que, por exemplo, A parte o comportamental fazendeiro da Grã-Bretanha, lá na neve, que ele tem um border collie, ele está preocupado em arrebanhar os. Ele selecionou por centenas de anos ali para melhorar o dia a dia deles, entendeu? Lá na Nova Zelândia é a mesma que coisa. são relações de cooperação. Que tá errado o border collie no estúdio aqui, Moê, mas tá errado. Mas o border collie selecionado para trabalho, lá por centenas de anos, você pode jogar esse negócio fora. E muita coisa também é patrimônio cultural, ou cachorro que vai trabalhar de uma forma ou de outra, que é importante para o ser humano. Então, essa questão de animais utilizados para trabalho também para a gente é um tema muito sensível. Né? A gente não vê assim com tão bons olhos essa questão de animais utilizados para trabalho. Tá? Mas mesmo o border collie que foi vou dar um exemplo. Não, eu sei que existe e que é algo centenário, milenário, enfim. Tô falando que tudo que é milenário é certo, que talvez não seja, vaquejada talvez não seja. Exato. E também a questão cultural também não é, né? Tem que folcloria, evoluir, etc. Exato. Mas assim, você é a favor de que não exista mais a criação ou que de alguma forma possa existir a criação? Então, nós não somos contra a questão das raças, né? Da extinção das raças ou qualquer coisa do tipo. É porque, infelizmente, essa questão das raças, elas estão diretamente ligadas ao comércio. Né? Então, pra gente, o comércio de vidas não faz sentido. Você colocar esses animais que pra gente são membros da família, né, para serem vendidos para uma pessoa X, enfim, alguma coisa assim. Porque, novamente, quando você fala sobre a adoção, aquilo ali é um problema social que existe e que está descontrolado e que nós não temos opção por enquanto. A gente não tem uma população reduzida que a gente pode falar, olha... esse animal que está aqui disponível para adoção, ou que ele não tem um lar, ou alguma coisa assim, eu vou disponibilizá-lo para qualquer família, ou qualquer coisa assim. Tem menos critério para a questão de entrega, né? De você deixar aquele animal ser levado por aquela família. Eu, honestamente, não tive uma experiência positiva com o que eu conheci da criação. No Brasil, principalmente. No Brasil, só no Brasil. Eu nunca visitei Kennels Clubs de fora, embora eu tenha visto alguns documentários e que eu também vejo, por exemplo, o que fizeram com o pastor alemão, que fez com que ele virasse uma deformidade genética coisas assim que eu nunca entenderei. Então, eu também não entendo isso. Eu acho Se você que pegar o passa pastor do alemão ponto. de trabalho, é outra raça do que Sim, pastor alemão outro pet. animal. É outro animal. Então eu vejo que o próprio Kennel Club está distorcendo muitas dessas questões das raças. São as pessoas. Né? Isso, são as pessoas. De novo, essa é muito perigoso esse lugar. Sim. No nosso entendimento, a questão de padrão estético, raça, pedigree, é o que menos importa. A gente valoriza a relação, né, que esses animais nos proporcionam, o quanto eles nos ensinam, o quanto eles agregam nas nossas famílias, né, o quão é maravilhoso tê-los em nossa companhia, de novo, de forma saudável, respeitando a individualidade dele, respeitando a natureza dele, que eu acho que é super importante, que muitas vezes a gente nos grandes centros, né,
né, da verticalização, a gente tipo, não para se atentar às necessidades do animal. Porém, é muito difícil você separar as coisas. Né? A realidade no Brasil, dessa questão da criação ou de você manter as raças, ela está diretamente ligada ao comércio. Então, obviamente, existem as exceções, e eu acredito que existam, gente, mais uma vez, bons e maus em todos os segmentos. Sim. Porém, não dá para a gente trabalhar com exceção. Eu Eu vejo como um conflito de interesse. Se você gosta de verdade, é muito difícil você ter essa dependência, porque muitas vezes é uma dependência, diferente de quem tem ali como um hobby ou uma coisa, né, a parte, mas com você. Se você tem uma dependência financeira daquilo, a conta não vai fechar. Juliana, é um conflito de interesse. Eu entendo o que você está falando, conta não vai você tem fechar. razão, tem esses que realmente é puramente comercial. Mas que as lojas ajudam a fomentar. Sim, sem dúvida. Mas Com toda certeza. Mas a questão não é essa, a questão é, você tem essa visão que eu respeito, mas eu tenho uma visão do outro lado, Tá. que eu vou tentar fazer um paralelo aqui com a sua visão, só que do outro lado, tá? Então a mesma coisa que eu falo assim, proteção animal não fecha a conta. Então tem esses aí que realmente eles acumulam e realmente não ajudam, mas são não sei se são exceções ou não, mas São os o fato é que maus não da são proteção, maus. Tá. E tem do lado de cá, dos criadores, eu não sou criador, né? Mas o Dan, por exemplo, é um criador, que eu sei que é um criador sério. Ele parou de criar uma raça que ele ama. Porque justamente porque eu amo que estão zoando a raça. Exato, entendeu? ele falou, eu não vou criar mais, porque, cara, eu não vou fazer Tipo, parte disso. pug, bulldog francês, bulldog inglês, Então, tipo, não deveriam Exato. existir. Border Collie tá errado em São Paulo. Então, Border Collie não é um pet ideal. Border Collie é um Sim, cachorro Border chato Collie, como pet. Pitbull, é difícil. Então, deveria existir até um tipo de critério, critério, não né? sei se você vai concordar. Talvez a gente vai precisar de outras conversas, que eu acho que é super válido. Talvez nem num podcast mais fora, pra gente trabalhar juntos, né? Eu acho que a sua visão de acabar com a criação porque você não teve boas experiências, mas o que eu vou assim, também não tive boa experiência com protetores. Vamos acabar com a proteção e deixa o bicho rolar solto aí. Você consegue perceber e diferenciar a partir do momento que existiam objetivos distintos? Não, tem um problema social grande aí. Então, mas tem um objetivo na criação. Mas tem uma coisa que pode ser parecida. Por exemplo, eu acho que um cara para adotar um cachorro deveria pagar. Eu acho Para que ajudar a proteção. Pagar. A gente E você tá vendendo uma vida. Então, a gente mas tá implantou- vendendo uma vida do mesmo jeito. E eu acho assim, os caras falam, não, que agora o protetor tá cobrando. Tem que cobrar mesmo. Gente, Não, ó, o animal é castrado, vermifugado, vacinado. Foi Então, aprovado se o cara agora. E tiver além de tudo, isso é uma triagem, porque se a pessoa não tem condição de pagar R$150 numa taxa de Vai custar adoção, R$1.000, sim, ele não vai ter senhor. condição de cuidar do bicho. Você não Mas, tem ó, R$1.000? Então você... Foi aprovado agora, dia 21 de março, na Espanha. Eu estava lá, inclusive, uma lei onde é obrigatório todas as pessoas que querem ter cães a fazer um curso perfeito, antes. preparatório. Se eu falar para você que a essencial Ampara isso. trabalhou no ano passado para o Ministério do Meio Ambiente, elaborando esse curso, porque tinha uma pessoa na diretoria de fauna na época que entrou em contato conosco e falou, Ju, eu tô com uma ideia disso, de montar um curso. Papá. Nós fizemos esse curso. Ele está pronto. Perfeito, então, aí que tá. Precisa ser implantado. Precisa ser implantado. Agora eu vou falar uma coisa Até aqui o curso para importante. ter cachorro, Existe né? um É isso, objetivo, pra ter. Para ter... existe um objetivo da criação de cães. A criação de cães, ela tem justamente a ideia de ter comportamentos e características de determinadas raças que vão cumprir um determinado papel. Seja o cão que vai ajudar nos escombros, seja o cão que vai farejar drogas e explosivos, outro cão que vai fazer o pastoreio. E a questão do trabalho, infelizmente eu tenho que respeitar o seu tempo, né? A gente vai ter que parar já. Sim. Mas o trabalho tem um lado bom também. Quando a gente fala trabalho, a gente acha que é uma coisa talvez dura, o cachorro sofre. O cachorro ama, porque o cachorro, quando a gente começa a entender a espécie canina, a gente sabe que é um cão que ele precisa, para viver bem, atividade, ter atividade física e mental. Perfeito. E quando a gente faz um enriquecimento mental que vocês fazem lá nos recintos de 8 mil, 10 mil metros lá dos felinos, né? Do Ampara Silvestre, é exatamente isso que a gente está fazendo com os cães. É dando um enriquecimento ambiental de dar um trabalho para o cachorro. Esse trabalho nada mais é do que uma atividade extracurricular, vamos dizer assim. É como se fosse um balé, um futebol, uma natação. E os cães amam, porque se feito da maneira correta, e também tem o certo e o errado, né? Se feito da maneira correta, você não vai fazer o cachorro ficar exausto, você não vai fazer o cachorro vai ter que ficar gastar viciado energia naquilo. necessária, Mas gastar a energia necessária que é da espécie, canina, de caçador. Enfim. O cachorro ele precisa andar muitos quilômetros por dia. Então, por exemplo, tem alunos de agility
que resolve problemas comportamentais fazendo agility. Por quê? Melhora a relação do dono com o cachorro tem uma atividade física e mental, perfeito. o cachorro socializa, ambienta, então acaba que aquele esporte, aquela atividade, aquela recreação traz uma coisa que o cachorro não está podendo ter aqui nesse cidade vertical, entendeu? Ah, mas coitado, ele não pediu para estar lá, mas nós não estamos forçando ele está ganhando petisco, ele gosta, bolinhas, eu não vou pegar a guia e forçar. Não. Se ele não quiser fazer, eu que dei meus pulinhos e estimule ele de uma forma sem forçá-lo, entendeu? Porque na natureza ele vai andar, ele vai farejar, ele vai roer, e a gente tem que fazer de alguma forma uma atividade, digamos... Respeitando as características. Que a gente criou, que o humano criou, mas que está dando bem-estar para o cachorro lá. Mas só que vai ter gente, sei lá, da protetor, ou sei lá, de bem-estar animal, que vai falar, não, mas o cachorro está sendo maltratado porque está fazendo 2 minutos de agility lá. Entendeu? É assim, mas o cachorro na natureza, para ele comer, ele vai ter que andar 20 quilômetros, porra. Ele sofre estresse, a gente também para aprender sofre, entendeu? Então assim, tá muito complicado essa relação toda. Essa questão toda, né, da particularidade de cada raça, né, das características que precisam ser respeitadas, de novo, né, a gente está falando de realidades. Aqui em São Paulo a gente está numa bolha, né, que não representa o Brasil. Então, a nossa realidade aqui, nessa loucura, nessa selva de pedra, nem cabe a gente pensar num animal que tem essas necessidades, porque é impossível. A maioria tem. É isso. Os cachorros têm. O cachorro de perna curta que você falou, o Dachshund, tem perna curta porque ele entra no buraco lá para pegar sim, entendeu? Sim. Então ele é um cachorro de trabalho também, ele precisa fazer coisa. Mas eu digo, ele vive bem se tiver os passeios. Sim, é mas isso. tem que ter os passeios. Sim, tem que ter. É que é naquele lado de humanizado, o bicho ficar assistindo Netflix à tarde, comendo Ele não é passeio no carrinho de bebê com sapatinho. Ele não. vai ter que fazer xixi numa árvore, cheirar outra bunda é do a cachorro. distorção Ele tem que ser cachorro. Então, às vezes, atividades que a gente cria, que o pessoal fala, coitada do cachorro, é justamente para suprir um monte de necessidade que eles têm. Eu queria te falar uma coisa, Juliana, antes de encerrar, que é o seguinte. Muitas famílias me procuram, não tem um bicho, e geralmente procuram um cachorro especificamente, mas pode ser um gato, ou quer um outro bicho, enfim, e não sabe o quê, nem como, nem quando, onde comprar, nem nada disso. Então a gente faz toda uma consultoria para entender o estilo da família, o quanto pode gastar por mês, quais são as atividades dessa família, se viajam muito, se não viajam muito, se ficam mais em casa ou mais fora, quanto tempo trabalha, quantas horas o bicho vai ficar sozinho, enfim, para entender qual vai ser o melhor animal. E nessa consultoria, então, a gente chega em algumas raças e tal. E eu sempre falo da possibilidade de adotar. Né? Porque para um cão, para uma família, um cachorro sem raça, né? Muitas vezes é um excelente companheiro, porque a família não tem uma função específica, que é um cachorro ali para ter um pet, para cuidar, porque gosta de bicho, porque quer uma companhia, enfim. E você está, de alguma forma, ajudando a tirar esses milhares de cães que tem na rua aí, né? Que estão abandonados e tal. Bom, e eu tenho uma vantagem adicional em adotar um cão, porque muitas vezes as pessoas nem pensam, né? Mas tem uma vantagem adicional. Quando é para comprar um cachorro, eu cobro uma porcentagem do valor do cachorro. E uma porcentagem do cão que é adotado é 0, né? Uma porcentagem de um cão que é de graça, né? Gratuito, é 0. Então, o meu serviço sai de graça para essas pessoas, né? E eu faço com a melhor intenção, vou lá e seleciono o melhor animal, com melhor características e tal. Mas é difícil selecionar um cachorro sem raça que está no abrigo. Então, aí que tá. Você não sabe o comportamento deles. Por isso que eu tenho vários abrigos. A não abrigos. ser que sejam filhotes, tudo bem. Filhotes é mais fácil, né? Mas por isso que eu tenho abrigos parceiros que fazem um trabalho bem feito, que não acumulam, e que eu consigo ver o comportamento lá com os cães, consigo separar um pouquinho, fazer alguns testes, né? Ou filhotes às vezes, né? Enfim. E aí eu criei uma frase, que eu não sei se você vai concordar ou não, que é o seguinte: comprar ou adotar, não fui eu que criei, desculpa, eu peguei essa frase em algum lugar e eu uso muito. Criar ou adotar é uma opção. Não abandonar é uma obrigação. E quando a gente optar por comprar de um lugar sério, tá? Eu acho que essa é uma das formas que eu tenho de ajudar, conscientizando as famílias que querem um cachorro. Tá? Uma outra forma, só para concluir, que eu faço sempre é ter eu tenho a Vetideal, que é uma outra empresa minha que é hotel, daycare, banho e tos e tal, um animal abandonam sempre lá na frente, aparece não sei da onde, a gente cuida, faz todo o tratamento, fica com a gente vai doar esse animal se aparecer uma família com perfil para aquele animal. Se não aparecer, tá lá com a gente. E é nosso e a gente vai cuidar, tá? Mas a gente tem esta vaga. Gustavo, mas é uma vaga? É uma vaga, é o que eu posso. Obviamente que minha empresa tem fins comerciais, tem fins de ter lucro, e o que eu posso fazer é uma. Mas se todo mundo pudesse, todos os pet shops do Brasil, se todos os criadores, se todos os banhistas fizerem
a gente tem a gente resolve talvez o problema. Então, antes de você finalizar, deixa eu finalizar. Tá. Eu trabalho no Canyon Club, eu sou criador artesanal, tenho escola de agility, tenho daycare, tenho hotel, mas o meu negócio maior é o lar transitório. Eu acho que os hotéis, ou seja, o que eu mais trabalho é com cachorro SRD. Eu acho que se os hotéis de cães, que na maioria do ano ficam ociosos, também trabalhassem com a questão de lar transitório, ajudaria bastante toda a causa. Porque existem protetores independentes que não têm onde botar esses cachorros. E a gente tem estruturas que estão ociosas 90% do ano. Então você cobra um preço mais módico para manter a tua estrutura ativa, para ressocializar esses cachorros, para pagar seus funcionários e para poder resolver o problema de protetores independentes e dos próprios cachorros. Então, assim, por mais, assim, eu estou em todos os lados desse problema. Eu sou veterinário, quero conscientizar, esse podcast é para isso. Tem lá transitório. Então, assim, eu não demonizo nada. Eu acho que tudo está fazendo parte. É tipo uma pizza. A pizza tem 8 fatias. A gente tem... Cada um de nós é uma dessas fatias. Senão a pizza não estava completa, entendeu? Sim. E assim, eu não demonizo. Eu vejo muito ter louco e vejo protetor sério. Entendeu? E eu vejo criador xarope, sacana, mas vejo loja boa, loja ruim, vejo um veterinário bom. Então, assim, a gente tem que informar, e no fundo é o consumidor final que vai ter que separar quem é quem. Então, a gente tem que informar, por isso que a gente fez esse podcast, entendeu? Então, assim, embora a gente possa ter algumas opiniões diferentes, a gente está no mesmo barco, né? Então, vamos tentar trabalhar. E como a gente puder ajudar você, Ampara, você conta com a gente, entendeu? Porque nós também não vamos trazer protetor louco aqui para falar porcaria para esses É verdade. Tem que ser protetor sério, que a gente considere sério. Espero que quem assista esse podcast possa ter um entendimento melhor de toda essa questão, entendeu? Perfeito, não. Eu acho importantíssimo essa troca, né? Esse diálogo, estarmos abertos a ouvir, aprender, mudar de opinião, por que não? Né? E chegar à conclusão, porque a gente sempre tem o olhar do que é melhor para os animais. E muitas vezes a gente pensa que sabe o que é melhor para os animais, porém a gente não sabe de verdade. Né? Então, de novo, a gente sempre do lado de cá está fazendo reflexões, está tentando se aprimorar, está tentando entender como é que funciona isso tudo, né? Como é que a gente pode trabalhar da melhor forma possível. A gente está aberto à conversa, a gente está aberto a visitar, a conhecer todos os lados. Então, eu acho que isso é super importante para você poder ter a sua opinião das coisas, né? Então, faz parte de dizer, olha, eu não sei, eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento, eu não estive lá, né? Né? Então, ter essa humildade de falar, eu estou tentando fazer o meu melhor, do lado de cá, do lado da Ampara, na liderança da Ampara, a gente erra, claro, muitas vezes, mas a gente depois aprende com esse erro, né, para fazer da melhor forma possível. A gente está numa busca constante, num aprimoramento constante. O que a gente quer é o melhor para os animais. Então, o nosso objetivo é fazer o que tiver ao nosso alcance. Obviamente, a gente esbarra com os humanos, então a gente também precisa incluí-los nesse sistema todo, né? Então, nisso a gente não é tão bom. Eu falo que a gente é melhor com os animais do que nessa questão com as pessoas, mas a gente, mais uma vez, está tentando, né, aprender e fazer da melhor forma possível para todas as partes, para essa coexistência que a gente tanto busca, né? Mas, obviamente, a gente tem pontos de discussões que precisam ser levados em consideração, a gente precisa pensar na legislação, a gente precisa pensar no consumidor, que é a parte de conscientização, educação e etc. E isso inclui também a parte da proteção animal, a parte dos profissionais veterinários, a parte de todas as pessoas que estão integradas, né, em todo esse contexto que envolve você ter um animal de companhia, né, seja ele o comprado, o adotado, obviamente a gente sempre vai bater na tecla do que a gente acredita, né, mas a gente sabe que tem os dois lados, porque se uma pessoa quer ter aquela raça, ela vai atrás daquilo, enfim, e ela, né, muito dificilmente vai mudar de opinião, então que ela saiba o que ela está fazendo. Então, assim, onde buscar isso, né? Então criador bom não vai vender cachorro em loja. Sem dúvida, a gente vai sempre esbarrar nos bons e nos maus de todos os âmbitos. E eu agradeço demais pela oportunidade. Gostou? Muito. Que bom, que bom. Foi quase 2 horas. Juliana, muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente tem muita coisa fora daqui para conversar e para trabalhar juntos, para trocar ideias. Tem muitos pontos realmente divergentes, mas que é legal ter pessoas como você que tem essa abertura para aprender, para ensinar. E que a gente consiga chegar num senso comum, porque, como o Dan falou, a gente está realmente no mesmo barco. E a gente aprendeu bastante com você hoje. Pessoal, muito obrigado pela presença. Não esqueçam de curtir e comentar o nosso vídeo. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço, Valeu, gente. muito obrigado. Obrigada. Mais um. Muito bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Nós. Boa.